Olá, queridos, tudo ótimo? Começando aqui mais um episódio do nosso podcast Brutalmente. Brutalmente para pessoas que querem desenvolver uma mentalidade brutal, ou seja, uma mentalidade de uma pessoa mais confiante, a mentalidade de uma pessoa de sucesso. No episódio anterior eu falei sobre a minha história com a síndrome do pânico, né? Como foi que eu me libertei da síndrome do pânico sem remédios. Trouxe aqui a minha esposa para me entrevistar e eu falei muita coisa sobre esse conteúdo, entreguei todo o mapa, digamos assim, que me tirou das sombras à completa libertação. E se você não assistiu esse episódio vai estar disponível no nosso canal, um episódio anterior a esse aqui, então vai lá e já assiste. E hoje eu quero contar uma outra história. O que aconteceu depois? Como é que eu encontrei meu propósito? Muita gente sempre me pergunta, que loucura é essa, Cleiton? De largar a Receita Federal, pedir exoneração depois de 16 anos de carreira e simplesmente começar a fazer uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que você fazia. Esse episódio é exatamente sobre isso. Você que está chegando aqui agora, eu vou fazer um pedido especial. Aproveita e se inscreve no canal aqui, no meu canal, onde você está assistindo esse podcast aqui. Aproveita e se inscreve para que a gente possa crescer e é a forma que você tem de me retribuir, digamos assim, a sua presença aqui, e eu retribuo você com um conteúdo mais brutal que eu puder te entregar. Se você tem perguntas para outros episódios, se você quer me perguntar ou propor temas, então coloca nos comentários também temas que você quer que tenha aqui nesse episódio, em outros episódios, questões que você quer que eu traga aqui, pessoas que você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente bater um papo e poder ajudar você a ter uma mentalidade muito mais forte. Se você quiser conhecer também um pouco mais do meu trabalho, então se inscreve me segue lá no meu Instagram, embaixo desse vídeo aqui tem um link para as minhas redes sociais, para o Instagram e outros projetos, programas de treinamento que você pode se desenvolver e ter acesso a fazer aulas e programas de treinamento comigo para você destravar o seu potencial, para você aprender a controlar a ansiedade e o medo que impede você de ir para o seu próximo nível. E no episódio de hoje, eu vou separar em 2 blocos. Primeiro bloco, eu vou contar um pouco da minha história e à medida que eu for contando a minha história, eu vou trazendo conteúdo para você. Então, se você é do tipo de pessoa que já pensou em fazer outra coisa, mas não sabe como viver financeiramente disso, se você é do tipo de pessoa que, poxa, se eu pudesse, eu faria isso, mas sente medo, se você pensa em largar o serviço público também e nunca conheceu um louco que fez isso, então esse episódio vai te ajudar brutalmente. Além disso, no final desse episódio, eu deixei lá nas minhas redes sociais, deixei uma caixinha de perguntas e deixei também um post lá no meu feed e mandei também para os meus alunos caixinhas para que vocês pudessem fazer perguntas para mim. Então eu estou aqui com algumas perguntas que eu selecionei de pessoas que estão lá no Instagram, dos meus alunos também, que me mandaram, que estão no Instagram, mas são meus alunos também. E eu vou responder algumas perguntas no final e, de repente, a sua pergunta está aqui, nesse episódio aqui, e eu vou te ajudar aqui nesse episódio diretamente. Vou falar diretamente para você. Então, vamos lá. Olha que coisa interessante. Há 16 anos atrás, eu entrava na Receita Federal. Só que antes de entrar na Receita Federal, eu tive uma história como concurseiro. Ainda novo, comecei a estudar para concurso. Fui criado num subúrbio, num lugar super simples. Meu pai é servidor público. Sou filho de um servidor público, de uma dona de casa. E meu pai sempre falava assim, meu filho, você tem que buscar segurança, tem que buscar algo que traga segurança, algo que te traga estabilidade. E eu coloquei aquele chip da estabilidade na minha cabeça e assim fui. Aos 16 anos passei na Universidade Federal na época, me graduei em Ciências Contábeis. Pela primeira vez, fiz o vestibular a primeira vez, estudei feito um louco e acabei passando. Depois de fazer concursos, acabei passando no INSS, passei no TRE, depois passei para analista da Receita Federal. E aí, depois do período do pânico, que eu contei no episódio passado, voltei a estudar, passei para auditor fiscal também, estadual, em pelo menos 2 concursos. E aí, um tempo depois que eu passei pela síndrome do pânico, alguma coisa mudou em mim. Alguma coisa tinha mudado e eu comecei a sentir sentimentos que eu não havia sentido antes, quando eu entrei na Receita Federal. Então, muita coisa que eu vinha acumulando começou a vir à tona. Então, um sintoma que a pessoa normalmente vai sentir quando ela não está congruente com o que ela faz, eu costumo dizer que é a angústia do domingo. É aquela voz, sabe aquela musiquinha do Fantástico? Quando você escuta aquela musiquinha, você, putz, amanhã começa tudo de novo.
essa sensação de que, putz, a semana está começando, ou você está trabalhando e fica esperando chegar ao final de semana para se libertar do trabalho, é um dos primeiros sinais de que você não faz aquilo que você nasceu para fazer. Não é um trabalho congruente com você. Então eu estava nessa vida. Eu ficava muito feliz quando tinha feriado, ficava esperando chegar a sexta-feira, eu ficava angustiado nas noites de domingo, poxa, eu tenho que começar a trabalhar, estou angustiado. Daqui a pouco comecei a sentir isso com mais frequência. Daqui a pouco eu sempre fui um cara muito dedicado na Receita Federal, muito dedicado, ocupava cargo de chefia, mudava de setor, estava sempre buscando desafios novos, mas em algum momento isso foi se perdendo dentro de mim. Em algum momento faltava algo. E aí foi quando eu pensei assim, poxa, alguma coisa não está legal. Muita coisa começou a me irritar que não me irritava antes. E eu comecei a entender o primeiro elemento que faz a gente começar a questionar a nossa jornada. É quando a gente está incongruente com os nossos valores de vida. Como assim, Cleiton? Funcionava assim, ó. Eu ficava pensando, poxa, eu gosto de desafios, mas onde eu estava, já tinha passado por vários setores, não tinha muito que me desafiar mais. Eu sonhava em trabalhar e receber proporcionalmente ao resultado que eu entregasse. Então, eu ocupava cargo de chefia, eu propunha novas ideias, pegava coisas, trabalhos que ninguém queria pegar. Só que eu recebia o mesmo salário de qualquer outro servidor que não fazia nada e não queria nada com a vida. Isso me incomodava. Só que nesse momento, isso começou a me incomodar de uma maneira brutal. E aí eu comecei a ficar angustiado, ficar triste, e comecei a pensar, poxa, eu acho que fazer um outro concurso, porque quando eu sentia isso, eu dizia, eu preciso de outro concurso, fazia outro concurso e passava. E aí depois eu dizia, eu preciso de outro concurso. Quando eu passei pela síndrome do pânico, uma das lições que eu aprendi, que me aprisionou bastante ali no trabalho que eu estava, era que os meus valores não eram reais. Ou seja, eu estava vivendo um eu falso, como a gente chama. Como é que eu sei que eu estou vivendo uma vida falsa? Um eu falso é quando a gente vive uma vida baseada no medo. Se eu for voltar à minha infância, o que eu escutava do meu pai, procure estabilidade, procure segurança, na verdade, o que ele queria dizer para mim? Ele dizia assim, poxa, eu não quero que você fique desempregado e sofra como eu sofri. Eu quero que você não tenha problemas com dinheiro e sem um salário fixo. E aí o medo da escassez, o medo de faltar algo, era muito grande. Então, por isso, eu escolhi o serviço público. Mas aquilo não estava alinhado com os meus valores. Só que como eu vivia, eu tinha muitos medos na minha mente, medos que eu carregava desde a infância. O que aconteceu? Eu não conseguia enxergar qual era a minha vocação. Então, quando a gente tem muitos medos dentro da gente, ou alguns medos que bloqueiam o nosso potencial, a gente não consegue enxergar os nossos valores. A gente não consegue enxergar a nossa vocação. A gente não consegue enxergar a nossa aptidão. A aptidão é aquilo que a gente faz de maneira quase que natural. E aí, eu sempre fui uma pessoa tímida, sempre fui aquela pessoa que era mais reservada, não gostava de falar para pessoas que eu não conhecia. E quando eu passei pelo pânico, esses medos foram despertos, me libertei desses medos e passei a ter vontade de me comunicar com pessoas, de ajudar pessoas, de treinar pessoas. Eu comecei a treinar as pessoas lá alguns colegas na Receita Federal, como na posição de chefia que eu tinha. E eu começava a criar treinamento, começava a incentivar pessoas. Então, eu sempre gostei de motivar pessoas. Vamos lá, você consegue aprender isso. Eu pegava servidores ali, que estavam bem descansados, já se aposentando, diziam assim, eu não consigo aprender nada. E eu ia lá, criava um treinamento para o pessoal aprender. Eu lembro que eu fazia uma feijoada na sexta-feira. Fazia uma cota pra gente pagar alguém para fazer uma feijoada pra gente. E nessa feijoada eu dava um treinamento pra minha equipe. E eu comecei a ver que eu gostava de treinar pessoas. Comecei a ver que eu gostava de estar com pessoas, eu gostava de ver pessoas crescendo, eu gostava de desenvolver uma mentalidade de crescimento na pessoa. Eu gostava ali de estar naquela coisa de vamos crescer, desenvolver as pessoas. Quando a pessoa aprendia uma coisa que ela dizia que não conseguia aprender, eu ficava muito bem, muito feliz. Aí foi quando eu comecei a questionar assim, poxa, se eu fizesse isso da minha vida aqui na Receita? Então, o primeiro momento era, como é que eu posso viver isso aqui? E aí foi o primeiro platô de frustração que eu enfrentei. O serviço público tem uma certa rigidez em alguns órgãos que você não consegue se mover de maneira assim tão fácil. Então, você às vezes vai ver pessoas que eu via, pelo menos na minha experiência, de 16 anos, só na Receita Federal, quando eu juntar outros órgãos, são quase 19 anos de serviço público, eu entrei com 20 anos, eu ficava pensando assim, poxa, 21 anos na verdade, aquele colega que não quer nada com a vida, consegue se transferir para onde ele quer. Eu me dedico aqui, dizem que eu não posso me mover porque precisam de mim.
Então, talvez ter alta performance não compensa. Entregar resultado não compensa. Então, isso começou a me trazer raiva também. E aí eu não consegui implementar aquilo que eu tinha como amor, vocação. E aí foi quando eu comecei a pensar assim, poxa, e se eu pudesse fazer isso em outro lugar? Fazer fora. Foi quando eu comecei a questionar assim, poxa, será que não é possível eu fazer isso que eu gosto? O que é desenvolver pessoas? O que é treinar pessoas? Como é que se faz para fazer isso? Quem faz isso? Como faz isso? Então, toda vez que a gente questiona o que a gente faz, o primeiro elemento que a gente tem que fazer é a gente pensar assim, ó, eu preciso encontrar alguém que faz o que eu quero fazer. A primeira recomendação que eu dou aqui é o seguinte: todas as vezes que você quiser mudar de carreira, que você quiser fazer algo que você ainda não fez, cola e modela pessoas que já fizeram o que você quer fazer. Esse é o primeiro elemento. Se eu me conecto com pessoas que fizeram aquilo que eu quero fazer, eu vou entender exatamente quais os caminhos que ela seguiu e já é uma rota, já é um caminho, que eu digamos assim, que provavelmente é o caminho que você tem que tomar e dar os primeiros passos. Então, comecei a procurar pessoas que faziam isso, ou seja, treinavam pessoas, desenvolviam pessoas. Até aí, eu pensava assim, poxa, mesmo assim, o que é que eu preciso fazer para fazer isso? Então, foi quando eu comecei a investir massivamente em conhecimento. Eu preciso adquirir mais conhecimento sobre isso. Então, comecei a pesquisar, ler vários livros, comecei a fazer cursos, comecei a entrar nesse meio para entender o que era isso. Só que muito antes de entrar nessa, eu costumo dizer que teve 2 momentos marcantes para fazer eu começar essa transição. O primeiro momento marcante foi quando eu estava, alguns anos antes, mais ou menos 5 anos antes, com síndrome do pânico. Eu contei isso no primeiro episódio. E ali, quando a minha esposa entra no quarto, eu estava tendo minha pior crise, ela fala assim, Cleiton, Deus tem um propósito na sua vida, só que você ainda não enxerga. E aí, quando ela disse aquilo, não fez o menor sentido. E aí eu contei no outro episódio detalhadamente como foi essa cena. E anos depois, quando eu tratei os meus medos, eu começava a ouvir a voz de Deus falando assim, ó, eu quero você em outro lugar. Seu chamado é para outra coisa. Eu quero você em outro lugar. Você nasceu para outra coisa. Mas em que outro lugar? Eu quero que você ajude pessoas que passaram pelo que você passou. E aí eu disse, como assim ajude pessoas que passaram pelo que eu passei? Eu não sei fazer isso. Claro que você sabe. Então eu comecei a viver essa batalha interna. Cleito, quando é que a gente sabe se essa voz realmente é a voz de Deus? É porque normalmente a voz de Deus é uma voz que ela vem sem medo. É uma voz que vem do coração. É uma voz que quando você ouve, você sabe que essa voz é dele. Quando você escuta essa voz, o medo vem depois. Então é tipo assim, Cleiton, eu quero que você faça isso. Aí você questiona, mas eu nunca pensei em fazer isso, eu sou servidor público, eu sou chefe aqui, eu trabalho com legislação tributária. E aí, o medo vai vir depois no sentido de, tá, mas eu não me sinto capaz de fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu não tenho a menor ideia de como eu vou fazer. Então eu queria que você anotasse um código de blindagem mental brutal para você, que diz o seguinte: Deus, ele te dá o primeiro passo, mas o segundo, ele só te mostra quando você implementar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo e implementar, não tem segundo passo. Então, às vezes, a gente fica paralisado na mudança de carreira porque fica querendo encontrar todos os passos para dar certo e você não vai enxergar. A maioria dos passos você só consegue enxergar quando você entra em ação. Quando você entra em ação, é que você enxerga. E aí foi quando eu comecei a ouvir essa voz, e aí do nada, e eu digo não é do nada, né? É o universo conspirando para você ir para sua zona de talentos. E isso deve estar acontecendo com você também, talvez. Uma pessoa que eu já tinha atendido lá e que acabou se tornando uma pessoa amiga e tal, ela chegou para mim e disse, olha, eu vi que você criou um blog. Olha que interessante. Num belo dia, um domingo, eu fui lá e criei um blog para dar dicas para pessoas passarem em concurso público. E nesse blog, há alguns anos atrás, eu escrevi a minha história com o pânico. Essa pessoa viu, mandei para uma lista de amigos, essa pessoa viu, e a filha dela sofria de ansiedade, crise de pânico. E ela chegou para mim e disse, ó, eu vi um artigo que você colocou lá no blog, a minha filha sente o que você sente. Ela já passou psicólogo, já passou psiquiatra, e ninguém consegue ajudar ela. Eu acho que você pode ajudar. Eu disse, eu? Não posso ajudar, não trabalho especificamente com isso. Nunca trabalhei. Não, mas veja, você não já passou por isso? Eu disse, passei. Então você sabe o que ela sente.
você consegue ajudar ela. Eu queria que você atendesse ela. Nem que desse algumas dicas. Mas pensei, será? Aí eu vou lá, eu fui. Quando eu cheguei lá, aí ela trouxe a prima, trouxe a irmã. E eu disse, nossa, tem 3 pessoas. Aí eu lembro que eu fiz uma reserva num cowork e a pessoa falou assim, Cleiton, tem 3 pessoas aí, Cleiton. Você fez reserva pra um? Eu disse, mas só tem uma reserva. Não, tem 3. E aí eu lembro que eu atendi essa menina, atendi a prima, atendi a irmã e comecei a ensinar aquilo que, as ferramentas que eu criei para mim mesmo, o conhecimento que eu modelei para mim mesmo, comecei a passar. E ela saiu maravilhada. E ali começou o processo. Ela me pagou, vou te pagar para tu me ajudar. Aí eu disse, eu nunca tinha tido a sensação de receber por algo que eu faria de graça. Então, qual é o primeiro elemento para a gente saber se está dentro da nossa zona de talentos? É quando você faz assim, ó, isso aqui eu faria tá de graça. Eu gosto tanto disso aqui que eu faria tá de graça. Mas eu sou remunerado por isso. Então, quando você faria algo até de graça, é o primeiro sinal de que aquilo ali é a tua zona de talentos. E aí você vai obter conhecimento para entender como ser remunerado por aquilo ali, para poder viver, poder sobreviver, poder crescer também. E aí eu disse, caramba, que massa! Então, eu posso ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, ajudando outras pessoas. E ali começou. E ela indicou para uma amiga, que indicou para outra. Aí daqui a pouco uma amiga da minha esposa, de outra. E daqui a pouco a minha agenda estava lotada. Eu saí da Receita Federal e tinha várias pessoas para atender. E foi naquele momento que eu comecei a questionar. E se eu vivesse 100% disso que eu faço? Se eu viver 100% disso que eu faço? E aí eu tinha encontrado minha paixão. Minha paixão é motivar e desenvolver pessoas, treinar pessoas. Eu gosto muito de ensinar, de falar. Então aí eu disse, poxa, e se eu fizesse só isso? Então, o grande elemento quando a gente pensa em fazer uma mudança de carreira é sempre se questionar. Toda vez que a gente se questiona, a gente está desafiando as nossas crenças. Então, às vezes a gente tem uma crença de acreditar que o que a gente acredita é imutável, e não é. Toda vez que a gente questiona o que a gente acredita, a gente acaba quebrando nossas próprias crenças que limitam o nosso potencial. Quando eu me pergunto, e se fosse impossível fracassar, o que eu faria? Poxa, eu faria isso, largaria a receita e ia lá. Mas claro que eu não estava pronto ainda. Mas só o fato de eu dizer, poxa, de dizer para mim, eu faria só isso, já é um sinal de que, poxa, ali é minha zona de talentos. Outra pergunta é o seguinte, outra pergunta é quando você faz assim, ó, e se eu tivesse todo o dinheiro que eu preciso na minha conta, fosse multimilionário e não precisasse trabalhar, o que eu faria? Pô, eu faria isso. Trabalharia desenvolvendo pessoas. Então, às vezes, quando você tira o dinheiro da jogada, o que sobra é a sua zona de talentos. Quando a gente escolhe uma profissão só pelo dinheiro, isso não é a tua zona de talentos. Ah, eu vou fazer esse curso aqui, porque esse curso dá dinheiro. É a pior coisa que você pode acontecer, que você vai perceber que isso vai te gerar um fardo, vai te adoecer, vai tirar ansiedade, vai ser um fardo eterno na sua vida. Quantas pessoas eu já atendi como terapeuta em meu consultório, sobretudo adolescentes, que chegavam, sobretudo à área de medicina e direito, chegava com ansiedade, ataques de pânico. E quando a gente ia verificar a causa era, eu vou fazer porque meu pai me obrigou, porque minha mãe me obrigou, porque eu me obrigo a devolver aos meus pais tudo que eles investiram em mim para eu passar, para um dia ser médico ou um dia ser advogado. Só que essas pessoas estão sofrendo cada vez mais cedo. Antigamente você via pessoas começar a desenvolver estados de ansiedade, de depressão, angústia, depois dos 30 anos. Hoje em dia você já vê adolescentes, 15, 14 anos, 13 anos, 12 anos, 10 anos. Um dia desse eu recebi aqui uma ligação de uma cliente falando de um caso na família dela, de uma criança de 9 anos de idade, querendo tirar a própria vida, sem sentido de vida. Olha que loucura. Por quê? Porque a pressão, às vezes, é tão grande, cada vez mais cedo, de dar certo na vida, que a pessoa não está preparada para fazer uma escolha. Quem é que está preparado, com 16 anos, para dizer assim, eu vou escolher uma profissão para o resto da minha vida? Não está preparado. A gente é muito imaturo ainda. Mas tem pessoas que já têm essa maturidade. Tem pessoas que já sabem o que quer da vida muito cedo. Mas isso não é a regra. Isso não pode ser... Eu não posso tirar como regra algo que é exceção. É a mesma coisa, por exemplo, eu saí no subúrbio, comecei a estudar, comecei minha vida em cima de uma máquina de costura, comecei
da minha mãe, que eu fiz de mesa. Eu vim numa região muito pobre. E aí eu não posso me tirar como exemplo para dizer para aquelas pessoas, vocês também podem. Elas podem até se inspirar em mim, e todo mundo pode, é verdade. Mas existem limitações, existem condições severas, muitas vezes, que as pessoas estão ali submetidas, que você não pode pegar a exceção e dizer que é a regra. Então é a mesma coisa. Você não pode dizer que uma pessoa de 16 anos, todo mundo está pronto para dizer, eu quero escolher minha profissão para o resto da vida. E aí você só começa a questionar isso quando começa o sofrimento emocional. E às vezes o sofrimento emocional é dentro do trabalho. Quantos servidores públicos me escreveram depois que eu tomei essa decisão e publiquei, falando que passava pela mesma coisa que eu passava, ansiedade no trabalho, angústia, raiva, desesperança, perdendo sentido, depressão, mas não tinha coragem do que eu tinha. E esse é o elemento que eu quero que você anote. Não é a coragem que vai fazer você tomar a decisão de mudar de carreira. É o preparo. O que muita gente confunde, e talvez seja até uma crença um pouco infantilizada, é que muita gente acha que as coisas acontecem assim do dia para a noite. Eu construí essa ponte, que eu vou falar aqui daqui a pouco. Eu construí essa ponte por meio de um processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal para adquirir novas habilidades. Então, um elemento que eu quero que você entenda é o seguinte. Se eu estou numa carreira e eu quero ir para outra, eu tenho que primeiro identificar o que é que essa carreira pede que eu não tenho. O que é que essa carreira pede de mim que eu ainda não tenho? Eu vou anotar isso. Depois, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para fazer a migração daqui para cá e respeitar os meus valores? Eu vou anotar isso. Essa é a primeira grade de desenvolvimento pessoal e emocional. Aqui eu tenho que aprender a me vender, mas eu não sei nada sobre vendas. Aqui eu tenho que aprender a falar com pessoas, mas eu sou uma pessoa que muito tímida, não gosto de me relacionar. Aqui eu tenho que aprender marketing digital. Então, eu não sei marketing digital. Aqui eu tenho que ter mais confiança para falar em público. Eu não sei falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Aqui, aí você começa. Aqui eu tenho que aprender essa técnica aqui. Eu não sei nada disso aí. Então, quando eu boto a grade e tudo que falta em mim é o mapa e preparo. É o mapa que você vai ter para começar a se preparar. Então, quando eu fiz o meu mapa, eu disse, eu preciso aprender muita coisa antes de sair. Então, eu tinha que desenvolver musculatura para fazer a ponte. E aí, o segundo elemento é o seguinte. Quando eu comecei a entender o que eu precisava aprender, eu precisei ter consciência que eu tenho que investir em conhecimento para poder ir aprendendo essas ferramentas. Então, o primeiro elemento, o próximo elemento é o seguinte. Eu pensei, eu tenho que aprender a gestão de carreira. Como é que eu vou gerir uma carreira? Como é que eu crio uma carreira do zero depois dos 30, né? Como é que eu faço isso? Marketing digital, inteligência financeira, porque aí eu ia para uma zona de trabalho que eu seria remunerado por resultado. Gestão do tempo para aprender a gerenciar 2 carreiras. O que é que trava muita gente na ponta de carreira? Não consegue gerir o próprio tempo. A pessoa se embanana, a pessoa começa a fazer... eu percebo isso, a pessoa começa a querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, achando que quanto mais coisa ela vai fazer, mais ela vai ter resultado rápido. É o contrário. Isso é o pensamento contrário. A mentalidade que vai fazer você produzir mais é a mentalidade essencialista. Ou seja, você precisa focar naquilo que é prioridade para você. Quando você foca em muitas coisas, esse padrão de comportamento tem como origem o medo. Então, toda vez que a gente tem medo de fracassar, toda vez que a gente tem medo de não conseguir, a gente tende a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue terminar nada. Ou começa a nascer padrões de procrastinação. Você procrastina uma coisa e faz outra. Você começa a ter desgaste mental, físico, começa a baixar a energia, começa a gerar preocupações, pensamentos acelerados, começa a nascer ansiedade. Mas tudo porque você está baseando a sua ponte de carreira, a sua construção de carreira no medo. Quero conseguir logo para não fracassar. Mas esse é o ponto. O primeiro elemento é entender o que é que eu tenho que aprender, construir o mapa. O segundo elemento é eu preciso criar um plano. Se eu não tiver um plano, eu não consigo chegar lá. Então eu crio um plano. E esse plano tem que ter um prazo. Então eu criei um plano e ele tinha um prazo de 5 anos. E a partir do que eu precisava aprender e do tempo que eu tinha para isso, começo, meio e fim, eu comecei a focar em um elemento depois do outro. Aí você pode me perguntar, poxa, Cleiton, mas qual é o elemento que eu devo focar primeiro? É uma pergunta que eu sempre recebo. O elemento que você deve focar primeiro é o seguinte. Eu costumo dizer assim, ó, quando a gente não sabe qual o passo dar, a gente tem que fazer uma pergunta. Qual é a pergunta?
Como é que eu sei qual é o próximo passo? Você tem que se perguntar, você tem que fazer a seguinte pergunta. Existe um passo que é óbvio. Óbvio. Se eu pudesse me ver de fora, olhando para mim de fora, qual seria o próximo passo óbvio que qualquer pessoa faria? Esse é o passo que tem que dar. E às vezes esse passo óbvio é uma coisa simples. Por exemplo, eu quero emagrecer. O primeiro passo óbvio é me matricular numa academia, por exemplo. É marcar uma consulta com um nutricionista, por exemplo. Existe um passo óbvio. Esse primeiro passo óbvio, mesmo que você não tenha um plano exatamente definido, é o que vai fazer você começar a rodar o projeto de fazer a ponte. O que é que gera angústia? É quando a gente fala, eu vejo muita gente falar assim, poxa, se eu pudesse, trabalharia em outro lugar. Se eu pudesse, eu faria isso. Se eu pudesse, eu faria aquilo. Se eu pudesse, sair do serviço público. Se eu pudesse, eu sairia dessa carreira. Você pode. Você pode fazer isso. E aí a pessoa olha para mim e fala, eu posso? Claro que você pode. Agora você não age porque você ainda está no plano mental. Tem que transformar o plano mental no plano comportamental. Eu tenho que implementar ações. Só que as pessoas tendem a pensar em ações grandes, tamanho grande, eu quero fazer isso aqui. Mas na verdade você tem que partir em micro resultados e fazer pequenas ações. Como eu disse, quero emagrecer, eu vou matricular na academia, vou começar 3 vezes na semana, depois eu marco uma consulta com uma avaliação com um nutricionista e eu começo. Quando eu quero treinar 7 dias na semana para emagrecer logo, e eu vou para uma dieta super rigorosa, é totalmente restritiva, a probabilidade de eu fracassar é gigante, porque o corpo vai cansar muito rápido. É como se eu começasse uma maratona e nunca corri, não sei andar direito, não sei correr direito, e eu já quero começar com a maratona. O corpo vai reclamar e vai sabotar você. Então, uma coisa que eu fiz foi a ponte. Aí, quando eu disse eu vou fazer isso, eu cometi um erro, que eu não quero que você cometa. Então, qual é o erro que a maioria das pessoas cometem quando elas vão realizar um sonho pessoal? Como, por exemplo, migrar de carreira. É declarar isso para as pessoas antes desse sonho estar realizado. Antes desses resultados puderem ser vistos, mensurados. Então, eu costumo dizer o seguinte: você pode declarar ao mundo os seus sonhos, mas mostre isso primeiro. Você pode declarar para o mundo os seus sonhos, mas mostre primeiro. Se a gente não mostra resultados, se a gente não dá concreção aos nossos sonhos, a probabilidade de a gente se sabotar é gigante. Por quê? Porque quando a gente declara o que a gente quer fazer sem mostrar por meio de ações, as pessoas vão começar a colocar as crenças delas em você. E você começa a receber críticas, você começa a receber piadinhas. Então aconteceu isso comigo. Quando eu disse, eu vou trabalhar agora com treinamento, vou trabalhar com desenvolvimento de pessoas, trabalhar com terapias breves, vou trabalhar com coaching, vou trabalhar com hipnose terapêutica, vou trabalhar com medicina germânica, tudo que eu estava aprendendo. E aí eu comecei a receber piadas, muito preconceito de alguns colegas, cada um falava alguma coisa. Eu lembro quando eu disse, acho que eu vou entrar na internet, vou começar a fazer live, sei lá, na internet. O pessoal chegava, a sua dicção não é boa, cuidado com o sotaque disso, cuidado com essa palavra que você fala errado. Então, cada um chegava e colocava um defeito. Por quê? Porque esse defeito é o que ela tem medo dela. Quando a pessoa chega para você e diz assim, olha, se fosse você não falar, porque você tem que falar melhor, você não fala tão bem. É porque essa pessoa tem um crítico muito elevado, ela não se sente falando bem e ela não tem coragem de ir lá e falar. E por isso que ela espelha em você aquilo que ela reprime nela. E eu cometi esse erro. Então, o primeiro aprendizado que eu teria da minha jornada para te ensinar é assim: se você está fazendo a ponta de carreira, se você está migrando para uma área que não é a área natural que você foi treinado, você é advogado, quer empreender, quer fazer montar uma tapiocaria. Tem nada a ver com a advocacia. Eu recomendo você ficar calado. Simplesmente vai lá e faz. Mostra primeiro. Vai fazendo. Vai trabalhando. O segundo elemento é o seguinte: esquece teus parentes. Para você concluir uma ponte de carreira, você precisa aí, fechar os seus ouvidos para os parentes. E os parentes vão querer cada um falar uma coisa. Esquece os parentes. Se você ficar ouvindo
seus parentes. Nada vai acontecer. Porque primeiro vai ter a chamada inveja, que acontece. A pessoa fica com inveja porque você está saindo de uma zona de conforto para uma zona de desconforto. Essa pessoa também está na zona de conforto, ela não quer que ela não quer ficar sozinha lá. Então, normalmente vítimas procuram companhia. Dificilmente você vai ver uma vítima que fica sozinha. Toda vítima, ela quer companhia. Toda pessoa que está na zona de conforto, ela adora companhia para estar com ela lá. Quando você começa um movimento para sair da zona de conforto, essa pessoa vai querer que você fique junto dela. Então ela começa a criticar, começa a fazer piadinha. Então esquece teus parentes também. Faz ouvido de mercador, como a gente chama. Seus amigos, você vai precisar mudar a sua ambiência, que a gente chama. Então, se eu quero empreender na internet, eu preciso me conectar com gente que empreende na internet. Se eu quero trabalhar com desenvolvimento de pessoas, eu tenho que me conectar com pessoas que fazem isso. Se eu estou dentro do serviço público, que era o meu caso, e quero ir para a internet, é muito disruptivo. A mentalidade é muito diferente. Se você quer empreender e hoje você trabalha como CLT ou é servidor público, é brutalmente diferente a mentalidade do empreendedor e de um servidor público. É brutalmente diferente a mentalidade do empreendedor e de uma pessoa que trabalha com carteira assinada ali. Por quê? Porque são mentalidades diferentes para funções diferentes. Não tem melhor nem pior, não. Só que são coisas diferentes. Então você tem que entender, eu preciso me conectar com pessoas que têm a mentalidade que eu quero desenvolver. Então eu comecei a participar de eventos, comecei a me inscrever naquelas imersões presenciais, fazer cursos onde essa galera estava. Comecei a sentar nas mesas onde as pessoas estavam para aprender, para ouvir, para aprender. Eu comecei a simplesmente, todo aquele preconceito, coisas que me falavam, críticas, eu ficava ali, ó, como se não existisse aquelas pessoas. E eu comecei a mudar de fato de amigos. Eu costumo dizer que é o seguinte, ó, às vezes a gente se sente culpado. E um dos sabotadores. Cleiton, fala um sabotador que impede muita gente de fazer a ponte de carreira. É quando a gente quer levar as pessoas do ciclo anterior para o ciclo seguinte. Às vezes a gente começa um processo de autoconhecimento, de crescimento pessoal e profissional, e a gente quer levar os amigos de infância junto com a gente, quer levar certos parentes junto com a gente, quer levar certos amigos. E nem todas as pessoas, elas precisam ir com você ou deverão ir com você para o próximo ciclo. Por quê, Cleiton? Porque existe amigo para vários tipos de estações. Tem amigos que quando a estação mudar, eu estou na primavera, vou para o verão agora. E a estação é a mudança da sua vida, o seu ciclo de vida. Aquele amigo não serve mais. Então não pode eu estar com meus amigos da solteirice, da gandaia, que toda noite está saindo, está ali bebendo, está saindo noitada. Eu caso, quero constituir família, estou com a minha esposa e continuar colado com esses amigos. Não faz o menor sentido, querido. Não faz o menor sentido. Você vai precisar se conectar com homens que têm família, que são casados, que querem outro tipo de vida. Que é incompatível. Não tem como eu querer estudar para um concurso e estar conectado com pessoas que não gostam de estudar. Não tem como eu querer empreender e estar conectado com pessoas que querem fazer concurso. Não tem como eu querer crescer e me desenvolver e estar conectado com uma pessoa que é acomodada, que não quer isso para a vida dela, preguiçosa. Não tem como eu melhorar minha performance, minha produtividade colado em pessoas preguiçosas. Então, para mim, isso foi um choque. Por quê? Porque uma das raízes que eu tive que vencer foi a carência emocional. Então, a carência emocional pode impedir você de fazer a sua ponte de carreira. Porque a pessoa que sofre de carência emocional, ela apresenta alguns sintomas. E um dos sintomas é querer levar todo mundo junto com ela. Eu quero que todo mundo fique perto de mim, não posso deixar aqueles meus amigos. Aí começa a nascer, junto com a carência, outra emoção chamada culpa. Na verdade, a culpa é um sentimento. E aí eu começo a trazer. Me sinto culpado porque os meus amigos agora, eu tô nesse ciclo, e dizem que eu não ligo mais para eles, dizem que eu não tô ligando, mas é assim, querido. O ciclo mudou e essas amizades não servem mais para o próximo ciclo. Tem amigos que eles vão ser amigos para mais de uma estação? Tem. Tem amigos que vão sobreviver para todas as estações? Também. Mas é muito pouco. Talvez você termine sua vida, abra sua mão e não consiga contar 5. E entender isso é importante na ponta de carreira. Só que às vezes, por exemplo, existe algo que te limita. Então, existiam coisas que me limitavam. O medo era um deles, um dos limitadores. Essa culpa que eu falei era outro. Existiam muitos medos em relação à minha autoconfiança, à minha criança interior, escassez que eu vi na infância. Então, a sensação de eu vou largar isso, e aí? Como é que eu vou sobreviver? Me machucava muito. Então eu pensei, como é que eu posso fazer essa ponte
de forma a me sentir seguro. Aí eu volto para o princípio que eu falei, preparo. O preparo traz confiança. Qual um dos princípios basilares, os princípios básicos, um dos princípios básicos para você desenvolver autoconfiança? É entender o seguinte: a confiança nasce da habilidade demonstrada. A confiança nasce da habilidade demonstrada. Quando a gente demonstra atitudes de confiança, a mente entende que você está mudando e começa a criar uma nova mentalidade, uma mentalidade de confiança. Se a mente diz não fala com fulano, eu vou lá e faço. Se a mente diz não faz isso, eu vou lá e faço. Se a mente diz não dê esse passo, você vai lá e dá, a mente começa a entender que aquilo ali não tem risco para você. Que aquele programa, aquela raiz que foi instalada na sua mente não faz o menor sentido. Então ela começa a remodular a sua mente e você começa a ter uma mentalidade de uma pessoa confiante. A pessoa que acredita que precisa esperar o medo ir embora para agir, vai passar a vida esperando. Tem pessoas que falam assim: não, Cleiton, vou esperar o melhor momento para agir. Quando chegar o melhor momento, eu ajo. E esse melhor momento nunca vai chegar. Por quê, Cleiton? Porque o melhor momento para começar é quando você decide. E o melhor momento para começar é quando você diz assim: eu vou mudar, eu vou fazer essa ponta acontecer. E foi isso que eu fiz. E eu comecei a implementar as ações. O outro ponto que eu tive que fazer, depois que eu criei o meu plano, definir um prazo e estava com uma grade de coisas que eu tinha que aprender, é definir a ordem das coisas. Então, a ordem do que você tem que aprender, você tem que definir da seguinte forma: como eu organizo a minha ponta de carreira com a grade de coisas que eu sei que tem que aprender. Eu recomendo eu recomendo a todo mundo fazer assim: escolher de 1 a 2 habilidades por ano. 1 a 2 habilidades por ano, não mais que isso. Porque senão você fica sobrecarregado. Senão você vai ficar em ansiedade, senão você vai se perder, não vai conseguir realizar nada. Se eu tenho problemas em falar em público, eu vou procurar um terapeuta, vou procurar autoconhecimento, eu vou procurar algum curso que me ajude a vencer esse medo de falar em público, se isso é necessário para chegar onde eu estou querendo chegar. Então eu tinha esse medo. Então fui trabalhar esse medo. Queria me tornar um palestrante, queria me tornar um treinador, eu queria impactar pessoas, eu tinha que vencer esse medo. Então fui tratar a origem desse medo. Só que eu já sabia a origem, já tinha passado pelo pânico. Então fui lá com as ferramentas que eu já conhecia, fui me trabalhando. Mas também busquei a ajuda de outras pessoas também. O que eu quero que você entenda é que você precisa eliminar aquilo que impede você de você alcançar o seu objetivo, que é concluir e exercer o seu propósito de vida do jeito que você quer. Só que tem outro elemento, que é o seguinte: quando eu defino 1 a 2 habilidades por ano, eu tenho que entender que esse processo tem um preço. Ou seja, às vezes a gente faz assim, ó: eu queria muito, Cleiton, abrir a minha lojinha de brigadeiro. Eu queria muito, Cleiton, ver a minha loja de tortas gourmet funcionando. Tem gente que fantasia e romantiza como se fosse um bebê, uma criança. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você quiser viver uma vida com significância, com um propósito, alinhado aos seus valores, você vai ter que entender que esse processo será brutal e vai exigir de você um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar. Só 2% das pessoas vão estar dispostas a pagar. E é exatamente por isso que 98% das pessoas vivem frustradas no seu próprio trabalho, vivem frustradas com a sua remuneração. Se você fizer uma pesquisa, 98% das pessoas vão dizer assim: eu estou ganhando menos do que eu gostaria. Ou estou ganhando menos do que eu tenho de potencial para entregar. Por quê? Porque só 2% está disposto a desenvolver esse potencial, disposto a eliminar as travas que impedem ela de crescer. Então, quando eu entendi isso, eu pensei assim: eu tenho uma jornada pela frente. E essa jornada começa agora. Só que tem um preço. E aí eu peguei uma folhinha e dividi em 2 lados. Existem preços que eles são negociáveis. E existem preços que são inegociáveis. Então, a minha saúde agora, eu gostava de treinar, gosto ainda. Fazer exercício, corria, fazia calistenia, musculação, nadava. Então, pensava assim, ó: a minha saúde é algo que eu estou disposto a negociar? Aí eu botei assim: por 5 anos. Estou disposto a parar de treinar, estou disposto a treinar menos, estou disposto a fazer exercício menos vezes por semana. Por 5 anos eu estou disposto a isso. Então eu reduzi a carga de treino. Não tem como eu trabalhar numa empresa ou no serviço público, construir uma carreira nova depois dos 30 e ainda assim querer treinar todos os dias. Às vezes não dá e tá tudo bem.
Tá tudo bem. Eu tô disposto a sucumbir finais de semana, ou seja, deixar de ter lazer final de semana por um tempo? Tô. A cada 4 finais de semana eu só aproveito um. Então eu comecei a definir o que eu estava disposto a pagar. Eu estou disposto a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia? Tô. Várias vezes eu trabalhei 16 horas por dia. Pegava a receita, saía 2 da tarde, 3 da tarde. Eu trabalhava no centro de atendimento, então a gente tinha um horário mais reduzido. Vou trabalhar com atendimento. E aí eu emendava com atendimento consultório, com as demandas de redes sociais, gerar conteúdo, gravar conteúdo. Eu emendava até 10, 12, 10, 11, 12 horas da noite, meia-noite. E às vezes isso trazia uma exaustão brutal. Atendia de segunda a sábado, muitas vezes. Então eu quero que você entenda assim, ó. Não adianta você romantizar, não adianta você acreditar que muita gente romantiza, fazer uma ponte de carreira vai ser maravilhoso, meu chamado divino. Vai ser brutal, vai ser difícil, mas vai ser recompensador. E eu provo para você que vale a pena você seguir o seu chamado. Existe um livro chamado Os 5 Arrependimentos que todas as pessoas têm antes de morrer. A autora desse livro é uma terapeuta que acompanhava pessoas em fase terminal. O objetivo dela é entender quais são os arrependimentos que a maioria das pessoas que estão em fase terminal, sabendo que vão se despedir da vida naquele momento, elas têm. Ela fez uma pesquisa e elaborou um livro com os 5 principais arrependimentos. E qual é o arrependimento número 1 que a maioria das pessoas relataram? Ficou no topo da lista. O arrependimento número 1 é o seguinte: me arrependo de não ter vivido a vida que eu gostaria, mas sim ter vivido a vida que os outros escolheram por mim. Se você hoje não tem a vida que você gostaria, está limitado por causa do medo ou por ainda não ter as habilidades necessárias, eu estou aqui para dizer para você o seguinte: o arrependimento que você vai ter ao final da vida vai ser muito maior do que esse medo. Porque a vida, ela passa como um flash. Todo mundo aqui está para evoluir. E o processo de fazer uma ponte de carreira é um processo de evolução humana, evolução pessoal sua. Se eu trabalho no que não gosto, é como se Deus chegasse para você e dissesse assim, ó, querido, eu autorizei o seu nascimento. Tá aqui a porta da vida. Você vai passar por essa porta. Mas o seu propósito é encantar as pessoas por meio de uma bola de futebol. Você vai ser um jogador. Ou encantar as pessoas por meio do direito. Você vai ser uma pessoa que vai buscar a justiça. Ou a defender os interesses da honestidade, da segurança das pessoas por meio da segurança pública. Você vai ser um delegado. Seu propósito é ser um delegado, um juiz, um promotor. Seu propósito é criar uma solução para essas pessoas aqui. Seu propósito é empreender nesse nicho aqui, especificamente. Cada pessoa tem um chamado. Só que quando a pessoa diz assim, eu não quero exercer meu chamado, é como se eu entrasse em incongruência com a minha vida espiritual. É como se eu recebi autorização para viver e foi desperdiçada essa autorização. É como se Deus dissesse assim, poxa, eu trouxe a pessoa para fazer isso e ela quer fazer outra coisa, então a vida dela foi desperdiçada. É a pessoa que escolhe viver no medo. Mas o medo e fé não ocupam o mesmo espaço. Medo e fé não ocupam o mesmo espaço. Então, quando eu tenho medo de fazer aquilo que eu nasci para fazer, eu posso estar andando por qualquer caminho, menos o caminho da fé. E estou completamente desconectado espiritualmente do divino. Muita gente acha que está conectada com Deus, está sentado no banco da igreja, lendo a Bíblia de trás para frente. Não é isso. Isso também é importante para algumas pessoas, mas isso não é elemento de conexão. O primeiro elemento de conexão com Deus é quando você está alinhado ao seu chamado espiritual, ao seu chamado divino. Quando você toca no teu coração e você descobre aquilo pelo qual você nasceu, e eu falei agora há pouco, como que a gente descobre trabalhando nossos medos, o próximo passo é ir para esse caminho. E ir para essa jornada é uma jornada de crescimento pessoal, emocional, comportamental, espiritual. Você vai crescer muito nessa jornada, porque você vai ter que adquirir novas habilidades, você vai ter que fazer coisas que você não fez ainda. E o mais importante aqui, não existe idade para isso. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, Cleito, recentemente uma pessoa me escreveu no Instagram e falou assim, eu tenho 40 anos, Cleito, e agora eu descobri que eu gostaria de fazer outra coisa, mas eu acho que eu sou muito velho. 40 anos. Tem gente começando agora, 40 anos. Eu conheci pessoas que começaram a nova carreira aos 40 anos. Aos 45, eu era uma pessoa de muito sucesso naquilo que ela escolheu.
multimilionária, uma pessoa super bem-sucedida. Porque quando você vai fazer o que você quer fazer, o seu nível de performance vai para as alturas. O processo é duro, mas o seu nível de performance é outro. Porque você vai entrar na zona de talentos, naquilo que você nasceu para fazer. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a pensar de maneira madura. O que é pensar de maneira madura? Que a vida, ela não a vida ela não vai ser 100% boa com você. A vida não é feita só de momentos de alegria. A vida não é feita de momentos só de vitória. A vida tem fracassos, a vida tem frustração. E quando a gente está dentro de um platô de frustração, e aconteceu várias vezes comigo, várias vezes eu pensei em desistir, várias vezes não é o momento, depois, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai dar certo. Mas mesmo assim, eu adotei a mentalidade que eu queria que você pegasse a mentalidade aqui. Essa mentalidade, ela é fruto de uma pesquisa científica que foi publicada por uma pesquisadora chamada Angela Duckworth. É a pesquisadora e autora de um livro chamado Garra. Dentro do escopo da inteligência emocional, existem várias subespécies de inteligência emocional. E uma das espécies de inteligência emocional, dos tipos de inteligência emocional, é a capacidade de automotivação. Ou seja, automotivação é um tipo de inteligência emocional. É aquela pessoa que ela encontra meios internos de se automotivar. E com esse estudo, ela estudou o que a gente chama de platô de frustração. Platô de frustração é o momento segundo o qual o progresso ele não é aparente. Então, como é que eu sei que o progresso não é aparente? Então, eu lembro quando eu estudava para concurso, acontecia muito assim. Eu começava a estudar, estudava, e aí, de repente, eu sentia que eu não estava aprendendo. De repente, eu sentia que parece que o conhecimento não estava entrando mais, achava que estava esquecendo as coisas, e aí isso me desmotivava. E às vezes eu até parava de estudar. E aí, depois de uma semana, eu voltava. Depois eu entendi que a mente precisava de sinais para mostrar para ela que eu estava em evolução. Eu precisava mensurar o meu progresso. Então, eu adotei que depois eu passei a ensinar a outras pessoas o que eu chamo de mensurador de progresso. Calendário do progresso. Você vai pegar um calendário e vai colar na parede. Toda vez que você fizer aquela ação, por exemplo, estudar para o concurso, tenho que estudar todo dia. Estudei, marca um X. Estudei, marca um X. Então, toda vez que eu estava num platô de frustração, eu olhava para a parede e via vários X ali. Aí eu disse, não, peraí, eu estou estudando. Então, eu estou em cima num momento de frustração. E quando a gente está num momento de frustração, voltando para o trabalho da Ângela, vai ter dois tipos de pessoas. O platô de frustração é como se fosse um gráfico. Eu começo uma habilidade nova e entro no platô. Passo o platô, volto a evoluir. Platô, volto a evoluir. Essa escala, ela se aplica a qualquer pessoa que esteja desenvolvendo uma habilidade nova. No platô de frustração, eu tenho dois tipos de pessoas. Vai ter aquela pessoa que vai desistir, porque ela não vai mentalmente perceber o seu progresso e vai se sentir frustrada e vai embora. Isso não é para mim. E vai ter aquela pessoa que ela vai continuar mesmo se sentindo frustrada. Essas pessoas que continuam mesmo se sentindo frustradas são as pessoas que desenvolvem o que a gente chama de resiliência, que é a capacidade de você lidar com pressão, com frustração e mesmo assim continuar a rota. É como se conscientemente eu dissesse assim, ó, eu tô me sentindo frustrado, a minha mente diz que parece que eu não estou aprendendo, parece que eu não estou evoluindo, parece que eu não vou conseguir, mas mesmo assim eu vou continuar fazendo e tem que fazer todo dia. Se eu estou fazendo uma dieta, tem que fazer o que hoje? Tem que comer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ok, fiz. Amanhã, de novo. 3 meses depois eu vou lá e me peso. Puxa, eu perdi 800 gramas. Caramba, 800 gramas. Perdi meio quilo em 3 meses. Aí você pensa, não vai dar certo. É melhor desistir. Mas faz um cálculo comigo. Se eu perder 800 gramas, 1 quilo a cada 2 meses, vamos botar assim. Em 1 ano você vai ter perdido 6 quilos. Em 2 anos, 12 quilos. Qual foi a última vez que você perdeu 6 quilos? Qual foi a última vez que você perdeu 12 quilos? Cleiton malhando há 3 meses, há 6 meses, ganhei 300 gramas de massa muscular. Faz a conta no longo prazo. Se a cada 3 meses, 6 meses, você está ganhando 300 gramas ou meio quilo de massa muscular, em 3 anos, quem você será? Quem você vai se tornar? Então, outra forma de lidar com o platô de frustração é quando a gente enxerga, no momento no platô que a gente está se sentindo frustrado, a gente se enxerga no longo prazo. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, no longo prazo, você me leva para onde?
O platô de frustração faz parte do jogo. Ele vai acontecer. Ele é para acontecer. E quando acontecer, a única coisa que você tem que fazer é continuar a rota. Continuar mesmo assim. E eu lembro de uma história, que é uma história dos fuzileiros navais americanos, Navy SEALs. E conta a história que certa vez vários fuzileiros estavam lá dentro de uma lancha em combate, e aí eles passaram por uma grande tempestade. Uma tempestade que talvez fosse capaz de virar o barco. E naquele momento, um dos fuzileiros agarrou lá o macho lá do barco e pediu para que todo mundo se agarrasse. Aonde pudesse. Cada um segurou uma coisa, segurou firme lá na lancha, no barco lá. E a tempestade jogava o barco para um lado, jogava para outro, jogava para outro. E esse cara, que é o que liderou o grupo, falava assim, ó: mantenha a rota, fique firme. Mantenha a rota, fique firme. Mantenha a rota, fique firme. Enquanto a tempestade continuava, ele falava: mantenha a rota, fique firme. Mantenha a rota, fique firme. E a pessoa que estava ali, segurando lá o barco, mantinha a rota e ficava firme. Todo mundo agarrado ali, onde podia, para não ser sacudido para fora do barco. E até que em algum momento, a tempestade passou. E quando a tempestade passou, todos estavam a salvos e o barco chegou ao destino planejado. Ali naquele momento, nasceu o grito de guerra deles, um dos gritos de guerra deles. Mantenha a rota, fique firme. E é um grito de guerra que eles usam em combate. Quando está todo mundo desesperado, quando o caos começa, eles falam: mantenha a rota, fique firme. É exatamente isso que você tem que fazer quando a frustração começar. Mantenha a rota, fique firme. Porque sempre após a tempestade vem a estia. Não existe tempestade para sempre. Da mesma forma que não existe estia para sempre, estiagem para sempre. Depois da tempestade vem a estia. Só que na tempestade a gente vai se sentir frustrado. E várias vezes eu me senti frustrado. E é por isso que eu entendo hoje porque muita gente desiste. Porque as pessoas carregam uma crença infantilizada de acreditar que eu vou criar minha empresa e vai ser fácil. Porque eu estou fazendo a coisa que eu gosto, vai ser maravilhoso, vou acordar todo dia fazendo o que eu gosto. E não é assim. Você vai ter que lidar com um desconhecido, com um novo, vai vir frustração, você vai errar, você vai tomar prejuízo, você vai fracassar, você vai contratar pessoas erradas, você vai se conectar com sócios errados, você vai fazer parcerias que não vão dar certo. Isso faz parte do aprendizado. Isso é moldando a sua mentalidade. Como a gente desenvolve a mentalidade brutal? Quando a gente desenvolve a capacidade de mudar a percepção em relação ao que a gente considera fracasso. O que você quer que é fracasso? Fracasso nada mais é do que o custo ou o preço do aprendizado. Basicamente isso. Então, na minha rota, talvez eu pudesse ter concluído aí em 3 anos a minha ponte. Eu cometi alguns erros. E um dos erros foi contar para as pessoas. Um dos erros foi eu querer fazer muita coisa no começo do primeiro ano. Queria resolver logo. E aí eu defini, não, vou fazer primeiro uma habilidade, no máximo 2. Isso foi aprendendo com os erros. Um dos princípios que eu queria que você guardasse para você é um princípio e é uma lei universal, na verdade. Essa lei universal diz o seguinte: no universo não existe liberdade gratuita. Como não existe liberdade gratuita, para tudo tem um preço. Para cada sonho tem um preço. Quanto maior o sonho, maior o preço. Quanto maior aquilo que você quer de volta da vida, maior o nível de pressão que você tem que aguentar. Então eu quero muito dinheiro, Cleiton. Tem que elevar a sua capacidade de lidar com pressão. Porque onde tem muito dinheiro, tem muitos problemas para resolver. E você vai ser a pessoa que tem que resolver esses problemas. E aí você tem que ter preparo, tem que ter mentalidade para lidar com a pressão. Então as pessoas às vezes querem as coisas, mas não entendem que existe uma troca com o universo. O segundo elemento que eu falei aqui é que você vai precisar deixar algumas pessoas no percurso, vai precisar mudar de ambiente também e tem que investir bastante em conhecimento. E mais importante, em autoconhecimento. Cleiton, para que investir em autoconhecimento? Primeiro você tem que entender o que é autoconhecimento. E muita gente fala em autoconhecimento, mas não sabe exatamente o que é autoconhecimento até precisar. Eu quero que você entenda o seguinte. Imagine que eu chego para você e digo assim, ó: essa casa, tá vendo essa casa maravilhosa, gigantesca aqui? Ela é sua. E para você tomar posse dessa casa, você vai ter que encontrar as chaves que abrem as portas dela. Eu vou te colocar dentro da casa e vou fechar essa porta. E a chave está lá dentro. Só que na casa não tem energia.
Tá tudo apagado. Então imagina você entrar numa casa que é sua, só que você está entrando pela primeira vez e está escuro. E você precisa encontrar a chave que abre a porta que traz você de volta para a rua. Só que como é a primeira vez que você está entrando, você não conhece os cômodos, não conhece os móveis. Está tudo escuro. O que é que vai acontecer? Você vai bater nos móveis, você vai se arrebentar, vai tropeçar, vai quebrar coisas e vai bater nas coisas, vai se machucar. E em algum momento você vai começar a procurar um interruptor que acende as luzes. E em algum momento você vai lá, bum, e encontra o interruptor. E quando você encontrar o interruptor, as luzes se acendem. E quando se acender, você vai ter clareza exatamente onde estão as coisas. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a capacidade de você acender a sua própria luz interna e saber exatamente aquilo que você carrega. Suas fraquezas, as suas fortalezas. Os móveis representam as suas habilidades pessoais, mas também as suas limitações. A casa, ela já é sua, é o seu interior, só que você nunca acessou ela, você nunca entrou dentro dela. Porque você passou muito tempo procurando fora as chaves que você perdeu dentro. Muitas pessoas chegam, às vezes, insistentemente, chegam para alunos que chegam para mim e falam assim, Cleiton, eu queria muito poder perdoar o meu pai por isso, isso e isso. Aí eu falo assim, ó, tá no começo do curso ainda. Você vai perdoá-lo quando você estiver pronto. Mas me diz uma coisa que eu posso fazer para perdoá-lo. Aí eu falo assim, ó, entendimento. Quando você entender o que é perdão, você vai perdoá-lo. Isso é um processo que requer tempo, mais tempo para uns, menos tempo para outros. É exatamente autoconhecimento. É a capacidade de você entra dentro de si e vai encontrar dentro de você uma chave que está dentro de você. Quando a gente está procurando fora algo que a gente perdeu dentro, a gente se perde. Então, às vezes, a gente está procurando fora autoestima, está procurando fora autoconfiança, está procurando fora amor, está procurando fora necessidades que a gente se perdeu dentro da gente. Fazer uma ponte de carreira é muito mais do que fazer uma ponte de carreira. É um processo de autoconhecimento. Você tem que conhecer suas fraquezas, você tem que conhecer as suas habilidades, você tem que conhecer onde você é bom, tem que conhecer onde você não é tão bom assim, você tem que reconhecer onde você vai precisar de ajuda de outras pessoas, quais são as suas raízes emocionais limitantes, que estão limitando a sua vida. Uma pessoa que é carente demais, ela tende a levar todo mundo nas costas. Talvez hoje você carrega muito peso, você é um homem casado, uma mulher casada, mas carrega a mãe nas costas, carrega o pai nas costas, carrega irmão nas costas, não tem energia para fazer uma ponte de carreira. Porque você já carrega muita coisa e problemas dos outros nas costas. Se você quiser concluir a sua ponte, você vai ter que se libertar dos seus pesos, se libertar de coisas que você carrega de outras pessoas, para que a lei universal da vida, da compaixão, seja obedecida. O que é a compaixão? A compaixão é a capacidade de entregar a jornada do outro para o outro e respeitar que cada um tem uma jornada na vida. Cada pessoa está seguindo a sua jornada. Não posso pegar o problema dos outros para mim o tempo inteiro, senão eu vou adoecer. Nesse processo, você vai ter que identificar também o que é inegociável para você. É negociável para mim o meu casamento. Eu não estou disposto a perder meu casamento para concluir essa ponte. Negociável para mim é a relação com meu filho. Não estou disposto a perder a relação com meu filho para fazer essa ponte. Então você tem que definir marcos, ilhas inegociáveis. Quando eu defino aquelas ilhas que são inegociáveis, aí eu já sei onde eu não vou mexer. Então você vai começar a se conhecer. Isso aqui é inegociável para mim. Isso aqui eu estou disposto a pagar. Isso é minha limitação, isso aqui é minha fortaleza. E aí, eu vou precisar de ajuda para isso aqui. Vou procurar mentores. Isso é autoconhecimento. Nesse processo também, o mais difícil para mim foi entender o conceito de fé. O conceito de fé eu aprendi há alguns anos, lá atrás, quando eu passei pela síndrome do pânico. Eu já fui um cara de ver em igreja, religioso, doutrinado, sobretudo em doutrinações que me colocavam muito medo e culpa na minha mente. Isso me atrapalhou muito tempo. Trazia pensamentos de medo, pensamentos de tudo era medo, tudo era culpa. Só que depois, quando eu passei pelo pânico, eu entendi o que é fé. A fé é uma experiência que a gente só entende dentro do sofrimento. A fé é uma experiência que a gente só entende dentro do deserto. A gente não tem como ensinar sobre fé aprendendo em livros. Nenhum livro vai trazer o conceito de fé. A fé é algo que você só aprende na vida humana, na vivência humana, dentro do sofrimento. Por quê, Cleiton? Porque é muito fácil ter fé quando está tudo certo. Tem dinheiro na conta, os filhos estão bem, a esposa está bem, as contas estão pagas, tem dinheiro guardado, está tudo certo. É muito fácil ter fé. Eu quero ver você ter fé na escassez, quando as coisas estão dando errado.
e você acreditar fortemente que lá no final da jornada vai dar certo. Então, fé é o seguinte, é a capacidade de você subir o primeiro degrau sem enxergar a escada inteira. Fé é a capacidade de você subir o primeiro degrau sem enxergar a escada inteira. Quando você entende isso, você para de pedir da vida o caminho todo. Você simplesmente teve clareza do próximo passo e vai dando, e vai dando. E na crença que você tem dentro de si é que vai dar certo. Então, quando algum amigo da Receita Federal chegava para mim e dizia assim, isso não vai dar certo, Cleiton. Isso é hoje, não é amanhã. Tu vai se arrebentar, tu vai se frustrar, tu vai ver, não vai dar certo. Eu simplesmente dizia para mim, quem tem que enxergar a visão sou eu, não é ele. Se você não for capaz de enxergar a sua visão e entregar a sua visão na mão de outras pessoas, essa visão vai se perder na mão de outras pessoas. A única pessoa que é responsável por enxergar e ter a visão é você. E quando eu entendi isso, eu disse, eu não vou me preocupar com o que as pessoas falam. Então o que eu fazia? Eu escrevi meu objetivo num cartãozinho, que é o cartão mágico de objetivos, e colocava na carteira. E os meus alunos que aprendem esse cartão comigo também fazem isso. Guardam o cartãozinho dentro da carteira, dentro do bolso, dentro da bolsa, para que você sempre lembre do que você está buscando. Outro elemento é o seguinte, você precisa ter paciência, a visão no longo prazo, como eu falei. E o que é paciência, Cleiton? A paciência é a capacidade de você esperar em ação, não é a capacidade de esperar sentado. Paciência não é ficar assim, ficar aquele pouco, não. Paciência é, eu vou agir, planta, uma hora eu vou colher. Porque para a lei da semeadura não existe exceção. Não existe colheita sem plantação. Se eu estou fazendo todo dia, uma hora eu consigo. Eu vou errar, vou quebrar a cara, e uma hora eu vou conseguir. Simples assim. A paciência, ela é irmã da consistência. O que é consistência? É fazer pouco, mas fazer sempre. Uma pessoa consistente, eu tenho que ler. Eu quero desenvolver o hábito de leitura, eu quero me desenvolver nessa área. Todo dia eu vou ler um pouquinho. 10 páginas, 15 páginas, todo dia um pouquinho. Consistência. Quero passar no concurso? Todo dia eu estudo um pouco. Consistência. Se eu estudo 3 horas no dia e fico 2 dias sem estudar, eu não tenho consistência. Se eu treino 1 dia na semana e 2 dias não, eu não tenho consistência. Consistência é a capacidade de repetir algo todo dia. E só depois da consistência nasce a disciplina. São 3 habilidades que eu tenho que desenvolver voltado para essa ponto de carreira. A paciência, a consistência e depois a disciplina. Outro passo é entender, outro princípio é entender o seguinte. Quando você cria um plano, quero fazer essa ponta de carreira, quero fazer esse negócio crescer até o momento que eu vou viver disso aí. Eu tenho vários objetivos, tenho um objetivo maior, que é a minha visão, e tenho micro-objetivos por trás da visão. Você precisa entender um princípio que é o seguinte. Um navio só aporta um porto por vez. Um navio só aporta um porto por vez. Ou seja, eu não posso pegar e resolver 2 objetivos de uma vez. Eu vou primeiro esse objetivo, concluir, vou para o outro, concluir, vou para o outro. Ou seja, eu vou trabalhar parte a parte do plano. Quando eu pego o meu plano, minha visão e divido ela, eu vou ter projetos. Cada projeto, eu vou determinar um ciclo. Então, esse semestre eu estou executando esse projeto aqui, autoconfiança. Então, tudo relacionado à autoconfiança eu vou fazer. Esse projeto aqui é marketing digital. Tudo relacionado a marketing digital, Instagram, o YouTube, onde você quiser entrar, que foi o meu caso. Quando eu migrei para a internet, eu vou aprender. Então, esses microciclos são micro-objetivos. Isso vai te trazer uma sensação de mais tranquilidade, menos ansiedade, porque você vai ter micro-recompensas no processo. Eu vou lá, fiz esse projeto, fiz esse objetivo, poxa, estou me sentindo bem, eu consegui uma parte, poxa, já consegui essa fase. Quando você pensa no muito longo prazo e coloca como recompensa só quando atingir aquele objetivo final, isso vai trazer muita frustração para você. Outra coisa que você precisa fazer também é visualização. Se eu coloquei um objetivo, eu tenho que visualizar todo dia. Aquilo que eu visualizo na mente, automaticamente vai se transformar em ações depois, se eu fizer ações conectadas daquilo que eu pensei. Todo dia de manhã você acorda e bota lá, visualizando o seu objetivo. Como se estivesse vivendo aquilo. Todo dia. Eu leio o meu objetivo e visualizo. Todo dia até acontecer. Isso é uma forma de você concentrar o foco para que a sua mente comece a dizer para você, isso aqui não faz parte do objetivo, isso aqui faz, isso aqui não precisa enxergar, isso aqui você tem que enxergar. Tem uma coisa chamada em neurociências de cegueira atencional. O que é cegueira atencional?
Cegueira atencional é quando a gente não enxerga uma coisa que seria para enxergar, uma coisa que está lá, mas eu não enxergo. Porque eu estou com um foco específico. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, mas você não está enxergando claramente o que está passando ao redor. Você está olhando para frente. Está olhando para frente e as coisas estão passando aqui. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa aqui, passa outra e você não percebe. Então, aqui você está me vendo, mas talvez tenha elementos aqui que você nem notou, porque você está focado. Toda vez que a gente tem um ponto de foco, o cérebro humano, ele desfoca tudo que tiver ao redor. Por quê? Porque é uma capacidade, é uma habilidade do cérebro de focar em algo e economizar energia com outras coisas que não tem a ver com aquilo que você focou. A cegueira atencional é exatamente isso. Quando eu digo qual é o meu objetivo, a mente vai focar a energia no objetivo. Se eu não tenho um objetivo, a mente fica assim, se perde. Você não sabe para onde vai, fica perdido. Por isso que é importante você ter um foco. Outra coisa que eu acho importante no processo, já que vai ser duro e brutal, é você se conectar com algo maior que você. Então, se você acredita em Deus, se conecta com Ele, passa a fazer orações, pede orientação, todos os dias acorda e, poxa, Deus, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Me mostra pessoas, me mostra livro, me mostra conhecimento que possa me ajudar nessa jornada. Acreditar em algo maior que você vai trazer você menos fardo e vai trazer mais tranquilidade, porque você sabe que tem alguém acima cuidando das coisas. Isso ajuda bastante. Você tá nessa conexão divina, nesse processo também. E eu fazia muito. Às vezes eu estava perdido assim, dizia, poxa, para onde é que eu vou aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Aí eu, na minha oração, tem uma pergunta que eu sempre faço. Deus, qual é o próximo passo? Deus, qual é o próximo passo? A pergunta do próximo passo vai te ajudar a receber a iluminação que você precisa para entender o que você deve fazer depois. Só que muita gente fala, eu fiz e não funcionou. E isso não funciona quando você faz a pergunta pelo medo e não pela fé. A pessoa fala assim, Deus, qual é o próximo passo? Aí fica esperando. Poxa, não chegou ainda. Caramba, não chegou ainda essa resposta. Não chegou ainda essa resposta. Ou seja, você está apressando Deus. Você está apressando Deus, você não está andando pela fé, está andando pelo medo. Deus, qual é o próximo passo? E sigo minha vida. 1 hora, eu vou receber informação. Entender que você precisa ter o próximo passo e se conectar com algo maior. É importante também você exercer o que eu acho que é mais importante para você conseguir fazer uma ponta de carreira, que é o que eu fazia muito. É você entender que o mais importante não é alcançar o objetivo. O mais importante é quem você vai se tornar ao alcançar esse objetivo. Poxa, o Cleiton de hoje é muito diferente do Cleiton que era servidor público. A minha mentalidade é completamente diferente. Eu desenvolvi habilidades que eu nem sonhava em desenvolver. Alcancei níveis de resultado na minha vida pessoal, financeiro, em várias áreas que eu não tinha a menor ideia que era possível. Se eu tivesse naquele aquário, e por que eu disse aquele aquário? Porque eu me sentia dentro de um aquário, eu me sentia um tubarão dentro de um aquário. Eu estava acreditando ainda que a vida, o máximo que eu poderia chegar era ali. Quando eu entendi que eu posso, não existia limites para mim, eu comecei a aprender coisas novas. E aí você vai começar a descortinar o amor pelo aprendizado. O que deixa a gente leve e sem ansiedade? É quando a gente tem um objetivo e tem mais amor pela jornada do que pelo objetivo em si. Existe uma mentalidade, que é uma mentalidade que é típica de atletas de alto rendimento, por exemplo, atletas da NBA, da Liga Nacional Americana, é a mentalidade que diz assim, ó, eu amo o processo de treinamento. Os grandes atletas, eles adoram o processo que leva ele à performance máxima. Os atletas que não têm tanto resultado, eles não gostam do processo. Eles só gostam lá da ponta, fica só pensando no pódio. Mas a grande chave é amar o processo. Você precisa amar o processo de desenvolvimento, de crescimento. Poxa, antes eu tinha medo de falar com pessoas estranhas, hoje eu estou falando no palco. Antes eu tinha medo de dirigir, hoje eu tenho a minha própria empresa e consigo dirigir também. Poxa, antes eu tinha medo de tudo, até de minha própria sombra. Olha quem eu me tornei hoje, olha quantos medos eu venci. E aí, junto com esse processo de amar a jornada, você precisa ser mais leve com você. Uma coisa que impede muita gente de concluir a ponta de carreira é a autocobrança. A pessoa se pune, a pessoa se cobra, se compara, porque não é rápido como fulano, devia ser como Beltrano. A autocobrança tem muito a ver com... normalmente está ligada à relação com a mamãe. A mãe é que traz para a gente a energia do autocuidado, do autoacolhimento, do amor.
Quando a gente tem algum problema com a mãe a ser tratado, a gente tende a ser autopunitivo. A gente tira o amor da mamãe, que é o amor do autoacolhimento, e passa a ser autopunitivo, duro consigo mesmo. Então, eu recomendo você trabalhar e tratar essa raiz relacionada à sua mãe. O outro ponto da jornada que me ajudou muito foi entender o seguinte. Eu precisava entender as regras do jogo. Quais são as regras? Fulano fez assim, vou fazer assim também. Beltrano fez assim, vou fazer assim também. Depois que eu entendo as regras, eu quebro. O que é entender as regras depois de quebrar? Entender as regras depois de quebrar são princípios que vêm das artes marciais. A maestria numa arte marcial, e esse princípio vem do judô, vem do karatê também, e de outras artes, ela sempre segue uma rota, a maestria. O primeiro passo da maestria é eu aprendo as regras. O segundo passo da maestria, depois que eu aprendo as regras, eu vou repetir. Repetir, repetir, repetir. Depois que eu repetir, aí eu vou começar a inovar. Fazer uma coisa do meu jeito, da minha forma. Depois eu quebro. O que eu quebro as regras? Eu vou para o estado da arte. Ou seja, eu vou integrar todos os princípios daquela arte marcial, mas eu vou fazer exatamente coisas novas do meu jeito, calcado dentro daqueles princípios. É a mesma coisa quando você modela pessoas para ter sucesso. Pessoas que fazem o que você quer fazer. Você vai aprender com elas, vai aprender as regras, mas depois você vai fazer do seu jeito, da sua forma. E esse jeito da sua forma, depois que você aprende os princípios, as regras. E para fechar, que eu falei aqui, que eu acho que foi importante também, às vezes a pessoa fala para mim assim, poxa, Cleito, eu não sei lidar com as críticas. Porque toda vez que eu começo um movimento para destravar meu potencial e fazer da minha vida uma vida com significância, uma vida que seja de acordo com os meus valores, eu recebo críticas, as pessoas falam de mim. Eu tô aqui para dizer para você o seguinte, se você chegar para alguém e disser assim, eu vou ficar rico, eu decidi que eu vou ficar rico, a pessoa vai falar, vai começar a rir, vai começar a criticar, fulano só pensa em ficar rico agora. Se você estiver desempregado, sem dinheiro, as pessoas vão falar de você, vai dizer assim, fulano tá desempregado, sem dinheiro, devia trabalhar. Se você engordar, as pessoas vão dizer assim, fulano tá gordo, você viu? Como ele tá gordo, deveria emagrecer. Se você começa a fazer dieta, a pessoa vai falar assim, fulano só pensa em dieta agora, só quer saber de comida saudável, só quer saber de malhar. Se você diz assim, eu vou abrir um negócio, a pessoa diz assim, eita, agora fulano só quer ser um empresário, abrir um negócio. Se você falir o seu negócio e não abre mais, tá em casa triste, depressivo, a pessoa fala assim, fulano tá depressivo porque o negócio fechou, devia abrir um negócio, arrumar uma ocupação. Ou seja, as pessoas sempre vão falar. É um processo humano de falar da vida dos outros. Então, que as pessoas falem de você, você realizando seus sonhos, do que elas falarem de você, você paralisado. Porque nenhuma palavra pode te ferir. Nenhuma opinião pode te abater. E por que isso, Cleiton? Por causa de um princípio, que é uma lei universal da vida. O espírito, ele é indestrutível. Existem camadas no ser humano. Existe a camada mental, existe a camada emocional, existe a camada física, existe a camada espiritual. Todas as camadas, elas podem ser destruídas. Eu posso destruir você fisicamente. Posso te machucar fisicamente. Eu posso te machucar e você pode sentir dor emocional. Você pode sentir dor mental também. Mas espiritualmente, você é indestrutível. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ferir o seu espírito se você não permitir. Se você permite, aí sim. Mas uma palavra. Pensa o seguinte, você recebeu uma crítica. O que essa crítica vai fazer na tua vida? Ela vai matar alguém? Você vai se desintegrar no universo e vai embora? Você vai se abrir ao meio? Nada vai acontecer. Porque a crítica que você se machuca, você não está se machucando por causa da crítica da pessoa. Você está se machucando por causa de alguma raiz que você carrega lá da infância. O medo da rejeição, o medo de não ter o amor das pessoas, a necessidade de ser um agradador, o medo de falhar e apanhar como aquela criança apanhava, o medo de fracassar e apanhar como aquela criança apanhava, o medo de não ter o amor do pai quando você era comparado com seu irmão ou sua irmã, e aí você quer ser bem-sucedido para ter o amor do papai de novo. O seu problema não está na crítica. O seu problema está na causa da crítica. Encontre a causa que o efeito vai cessar. E para fechar, eu vou dizer uma história aqui
que era como eu me sentia na época e talvez muitos de vocês aqui se sintam. Às vezes, a gente está dentro de um aquário e a gente acredita que aquele aquário é o mundo. A gente acredita que aquele aquário é maravilhoso, tem comida, tem umas plantinhas para você ver, tem até outros peixinhos passando. Parece uma das 7 maravilhas do mundo. Até que um dia você bate a cabeça no vidro e descobre que você ficou rodando ali por anos e anos, acreditando que era infinito, aquele mundo. Você descobriu que você estava dentro de um aquário redondo. E você foi treinado para andar em círculos. E acreditar que aquele era o seu mundo. Era o máximo que você poderia chegar. E aí, você descobre que fora do aquário existe um mar. E um mar aberto. E nesse mar aberto, existem milhares de possibilidades. Você pode ser engolido por um outro peixe, por um tubarão. Você pode se perder e não encontrar alimento. Você pode se perder e bater nas pedras. Pode afundar em profundidades que você não tem preparo para respirar nesse nível de profundidade. Mas também você pode encontrar uma beleza que nunca viu na vida. Você pode encontrar outros peixinhos que você nem sabia que existia, espécies que você nem imaginava que existiam na vida. Você pode encontrar alimento em abundância que você sequer imaginava que era possível degustar. Você pode encontrar um pôr do sol de um ponto de vista que você nem imaginava existir. Você pode encontrar infinitas possibilidades no mar aberto. Então você está diante da vida normal, da vida humana. Uma vida em que você tem infinitas possibilidades e uma vida em que você tem até um certo conforto, mas um ambiente limitado. Era exatamente assim como eu sentia na Receita Federal. Bem, 19 mil de salário, 18 mil e pouco na época. Tinha uma certa rotina, já sabia o que tinha que ser feito, já sabia o trabalho todinho, estava girando ali. Até que eu olhei para o lado e vi que existia o mar. E infinitas possibilidades. Depois que você vê a abundância, você não consegue desver mais. Depois que você vê a verdade, você não consegue desver mais. Quando você enxerga a verdade, você não consegue dizer, vou fazer de conta que eu não vi. E o que é a verdade? Jesus fala pra gente, a verdade simplesmente é. Não existe definição para a verdade. Assim como não existe definição para Deus. Deus é. Deus simplesmente é. Deus não está numa coisa. Deus não está num papel. Deus não está numa representação paternalista, como muita gente representa. Deus está dentro da gente. A gente vai precisar entrar em intimidade com Ele, sentir de dentro para fora e verdadeiramente se desprover de todas as crenças que a gente tem em relação a Ele. Toda aquela crença que o ego cria para a gente tentar materializar uma pessoa e a gente uma figura paternal para tentar acreditar que isso é Deus. Você precisa se desvencilhar de tudo isso para realmente entender como o divino flui dentro de você. Porque Deus simplesmente é. A verdade simplesmente é. E qual é a sua verdade? Qual é a verdade da sua vida? Se você pudesse fazer uma única coisa até o fim da sua vida, o que você faria? Qual o arrependimento que você não quer ter, mas se você não mudar, você terá? Qual é o seu chamado? Qual a voz que pulsa aqui no seu ouvido o tempo inteiro no seu coração? Esse é o seu caminho, você faz de conta que não está ouvindo. Você provavelmente já viu o mar e está tentando não vê-lo. Só que agora não tem volta. Porque a vida é exatamente assim. Infinitas possibilidades. Eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer concurso público, por exemplo. Eu não estou dizendo aqui que ser servidor público não é legal. Estou dizendo aqui que, para mim, meu caminho foi outro. Porque lá não estava mais alinhado aos meus valores. Mas tem pessoas que têm vocação para isso. O chamado dessa pessoa está lá. Eu conheço pessoas brilhantes. Não só na Receita Federal. Não só na Receita Federal, em outros órgãos. Brilhantes, que têm vocação para estar lá. Não está lá pelo dinheiro. Não está lá pela estabilidade. Está lá porque tem vocação em servir ao público. Mas se essa não é a sua vocação, se você escolheu apenas pelo dinheiro, pela estabilidade, se você é do tipo que diz, faz seu trabalho de todo jeito,
e tá lá só pelo dinheiro e fica esperando dinheiro no final do mês, eu tô aqui para dizer para você, você está muito distante de Deus. Mas muito. Porque esse não é o teu chamado divino. 2 leis de prosperidade pessoal que você vai precisar desenvolver para criar não só a sua ponte, mas uma nova vida. A primeira lei: aquele que serve sempre será maior. Servir significa resolver problemas da humanidade, usar os meus talentos em benefício das pessoas. Quanto mais pessoas eu servir, mais eu recebo da vida. O segundo princípio é da eficiência. Ou seja, se eu escolhi fazer algo, eu preciso fazer da melhor forma possível. Eu preciso fazer de maneira eficiente, com amor, com carinho. Se eu faço por fazer, eu estou ali desperdiçando vida, inclusive, não só a minha, como das outras pessoas. Então, eu fecho aqui com essa reflexão e eu pergunto, você é um tubarão preso no aquário ou um tubarão que hoje está em mar aberto? É isso aí, queridos. Agora eu vou responder aqui algumas perguntas que o pessoal me mandou aqui e lá na nossa comunidade de alunos. Vou começar a responder aqui, vamos lá. Ângela Maria, é aluna minha do AQL, perguntou o seguinte: Cleiton, eu me aposentei nesse fim de ano. Sou professora por 35 anos e sinto que ainda minha missão não se completou. Dei aulas em todos os segmentos de educação básica. Hoje tenho 58 anos, sou ansiosa e tenho muita vontade de auxiliar pessoas que sofrem com dores emocionais. Você acha que é possível? Olha que pergunta interessante. Primeiro, Ângela, eu tenho para dizer para você o seguinte. Você acha que é possível? Eu devolvo a pergunta para você. Porque quem tem que responder essa pergunta é você. Quando você responder essa pergunta e acreditar que é possível, o seu jogo começa. Não sou eu que vou dizer para você que é possível. Porque eu vou dizer segundo a minha mentalidade. Na minha mentalidade, sempre é possível mudar para quem quer mudar. Só que, como eu disse, vai ter preparação, plano, tudo que eu ensinei nesse podcast. Mas o mais importante é você acreditar que é possível. Se você acreditar que é possível, assim será. Se você não acredita que é possível, mesmo que eu diga para você, é possível, você vai dizer assim, mas eu acho que não é possível. E nada vai acontecer. Você vai ver na internet pessoas com 60 anos, aposentadas, começando a jogar, a gerar conteúdos na internet, trabalhando com infoprodutos, trabalhando como youtuber, trabalhando com coisas relacionadas à sua paixão pessoal. Pessoas que queriam trabalhar com fotografia, por exemplo, de repente se descobre depois de aposentado, vai fazer curso de fotografia e acabou trabalhando com isso. Você tem vários exemplos. Eu recomendo você ir na internet e pesquisar exemplos de pessoas que começaram a carreira depois de 60, ou depois de 50, 60, 50. Cola nessas pessoas, copia a mentalidade delas, vê o que elas fizeram, porque você vai observar que vai ter muita gente que já fez o que você quer fazer. Grace Lane Anselmo, aluno do AQL também. AQL é o método AQL, é um método Ansiedade que Liberta, ou seja, um programa para você que quer aprender a dominar a ansiedade, o medo, pensamentos negativos, acelerados e tratar as causas desses pensamentos, as causas dessa ansiedade. É o programa Ansiedade que Liberta. Ela perguntou para mim, como ver sentido na vida e viver o propósito? Primeira forma para a gente ver o sentido na vida, como ver o sentido na vida? Uma das coisas que eu carrego comigo, eu aprendi há um tempo atrás, vem de um livro brutal que todo mundo deveria ler. Nesse livro tem uma frase que moldou a minha mentalidade e o meu destino para os próximos anos. Sempre que eu me perguntava, qual é o meu destino? Qual é o meu sentido de vida? Qual é o meu propósito de vida? E esse livro se chama Um Retorno ao Amor, Marianne Williamson. E ela diz o seguinte, seu propósito está em viver o presente. Seu propósito está em ficar no agora. Seu propósito está presente. Porque o milagre, ele só acontece no momento presente. Às vezes a gente está buscando o tempo todo fora o propósito, mas às vezes o teu propósito está na tua frente. Tem pequenos sinais. Todo dia o universo está mandando sinais. Deus está te mandando sinais, te encaminhando para o teu propósito. Fica presente e observa o que está perto de você e os sinais que você está recebendo, que ali está o seu propósito. Tá? Se você ficar olhando para o futuro, você vai ficar com pensamento de ansiedade e não vai conseguir enxergar. E outro ponto é o seguinte, qual o sentido da vida? O sentido da vida é servir. Quem você veio aqui servir? Servir não significa doar coisas para as pessoas. Servir significa, não apenas isso. Servir significa pegar os seus talentos e transformar isso em benefício da humanidade. Meus talentos, comunicação, ensinar, didática,
ajudar, motivar pessoas, desenvolver pessoas. Estou aqui servindo, por exemplo, a milhares de pessoas que assistem todos os meses. Servir, sentido da vida, ele começa pelo servir, tá? Ivete Machado Magalhães. Ivete, querida. Grande abraço para você, Ivete, minha aluna também, mandou uma pergunta aqui, ó. Por que uma pessoa... Olha que pergunta brutal eu recebi aqui. Olha que pergunta brutal. Você que quer ganhar mais dinheiro, você que quer prosperar, que estudou, que tem preparo, mas não consegue ganhar dinheiro. Escuta essa pergunta, a resposta a essa pergunta. Por que uma pessoa considerada inteligente, que fez alguns cursos, que lê muitos livros, que assiste a muitos filmes, sabe de tudo um pouco, mas nunca conseguiu ganhar mais de 3 mil reais? Abriu muitas vezes negócios, mas teve que fechar e sempre volta a ser um assalariado. Olha só que interessante. Para você ganhar dinheiro, você não precisa estudar. Isso é extremamente disruptivo. Mas para você ganhar dinheiro, você não precisa estudar. Você não precisa de títulos. Você sequer precisa de conhecimento que você aprende na escola. Para você aprender a ganhar dinheiro é como matemática. Se você quiser aprender matemática, você vai procurar um professor de matemática. Se você quiser aprender geografia, vai procurar um professor de geografia. Se quiser aprender inglês, vai procurar um professor livre de inglês. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro, você vai ter que aprender como funciona o dinheiro e aprender a ganhar dinheiro. Dinheiro tem lei, existem leis por trás do dinheiro, existem regras que regem o dinheiro. E toda vez que você respeita essas regras, a prosperidade acontece. A primeira regra do dinheiro é a capacidade de desenvolver a habilidade de fazer dinheiro. Fazer dinheiro tem alguns pilares. Quais são os pilares por trás de fazer dinheiro? Primeiro pilar, para eu fazer dinheiro, eu preciso elevar o meu nível de energia. Pessoas com energia baixa ganham pouco. Por quê? Porque energia baixa torna essa pessoa uma pessoa com menos capacidade de ação. E se eu tenho menos capacidade de ação, eu crio menos coisas, eu resolvo menos problemas, eu tenho menos capacidade de implementar ideias. Se eu tenho baixa energia, eu tenho um baixo nível de receptividade ao dinheiro. Eu preciso aumentar a minha capacidade em realizar coisas. Eu preciso aumentar o meu nível de energia. Segundo elemento para ganhar dinheiro, eu preciso entender que ganhar dinheiro significa servir pessoas em escala. Como assim, Cleiton? Imagine um terapeuta que atende em consultório. Tá atendendo em consultório. Atende 10 pessoas por semana. Cada pessoa paga R$1.000 a ele. Quanto é que ele vai receber? Vai receber R$10.000 ali. Então, R$10.000. E aí, tem outro terapeuta que atende eles mesmos R$1.000. Só que ele bota 100 pessoas num auditório e faz um treinamento de um dia com 100 pessoas e cada um paga os mesmos R$1.000. Essa pessoa ganhou R$100.000. Ganhou mais do que o primeiro. Com menos nível de energia, de esforço. Ou seja, em um dia ele ganhou 100 mil. O outro passou o mês todo, ou a semana toda, para ganhar 10. Qual a diferença aí? Quais são os princípios por trás? Primeiro, ele serve mais pessoas. Ele atendeu mais pessoas. Ele resolveu o problema de mais pessoas. Segundo elemento. Quando ele pensou em fazer isso, ele pensou não no dinheiro em si. Ele pensou no projeto. Ele pensou num projeto em si de como eu posso atender mais pessoas. Então, o segundo elemento para a gente entender sobre dinheiro é eu tenho que aprender sobre dinheiro. Eu tenho que encontrar formas de servir mais pessoas. Mas que isso só vai acontecer quando você vencer os seus medos. Medo é o maior bloqueador de potencial e de prosperidade financeira que existe na face da Terra. Você nasceu para ser um palestrante. Você poderia estar dando uma palestra para 1.000 pessoas que vão te pagar aí R$300 por ingresso. Mas você tem medo de falar em público. Aí você não ganha. Você quer muito abrir um negócio de empadinha, para vender empada. Mas você tem medo de dar errado, medo de recomeçar, medo que as pessoas vão falar. Então, o dinheiro não vai vir. Onde existe medo, não existe prosperidade. Onde existe culpa, não existe prosperidade. Lidar com dinheiro é entender. Eu preciso associar dinheiro a emoções boas. Então, eu recomendo primeiro para você aprender sobre dinheiro. Tem muita gente na internet que fala como ganhar dinheiro. Segundo, tratar as emoções que impedem você de prosperar. A primeira emoção é o medo. Segunda emoção é a culpa. Terceira emoção é a carência emocional. E a agressividade reprimida. Tudo isso impede você de prosperar. Próxima pergunta. Marcela Costa, também é minha aluna. Escreveu o seguinte. Estou iniciando meu próprio negócio de pets, acho que é pet shop, eu acho, uma coisa assim. Tá, tem uma redigitação aqui. Estou iniciando meu próprio negócio. Eu gostaria de saber como conseguir mais clientes. Como foi para você no seu início na carreira nova? O quanto tempo levou para ser reconhecido? Primeiro ponto. Você precisa perder a necessidade de ser reconhecida.
Se você começa uma carreira pensando, eu quero ser reconhecido, você está caminhando pela carência emocional. E a pessoa que caminha pela carência emocional vai ficar carregando aquele peso de eu quero ser reconhecido, eu quero ser reconhecido. Você tem que focar no seu objetivo. Qual é o meu objetivo? É faturar X, é ter tantos clientes, é dominar essas habilidades. Então, para resolver esse problema é o seguinte, esquece o tempo que levou. Isso tem muita ansiedade na sua pergunta. Uma pessoa que me pergunta assim, quanto tempo levou para tal coisa? Ela está ansiosa para fazer rápido. Se eu disser para você que levou 10 anos, você vai continuar? Se eu disser para você que levou 15 anos, você vai continuar? Se eu disser para você que levou 20 anos, você vai continuar? Então você está esperando uma resposta que levou 1 mês, levou 2 meses. E essa resposta não vai vir. Nem de mim e não vai vir de você também. Porque você não tem essa resposta. O mais importante é entender o que é que você precisa aprender nas redes sociais, como você falou. Foca em uma rede por vez. As pessoas querem entrar no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não vai dar conta. As redes são complexas, existe um aprendizado por trás e tem uma curva de aprendizagem de tempo. Escolhe uma rede. Qual a melhor rede? A rede que se adequa melhor ao seu cliente e a rede que se adequa melhor à sua aptidão também. Eu gosto muito do Instagram. O Instagram é fácil de aplicar, é fácil de fazer, mas eu gosto do YouTube, que o conteúdo é mais profundo. Então, qual é o que eu começo primeiro? Aquele que é mais fácil de implementar. Começa pelaquela rede que é mais fácil de implementar. Estuda essa rede, cola em pessoas que ensinam sobre ela e começa. E tira a necessidade de ser reconhecida. Suzana Kátia perguntou o seguinte. Suzana Kátia Araújo. 1000 corações para você, querida. Cleiton, eu sou radialista há 36 anos. Com a chegada das redes sociais, financeiramente o rádio teve uma queda brutal. Sou psicanalista há 1 ano e agora, no AQL Pro, que é a nossa formação aqui, da nossa escola, todos falam que eu estou pronta, mas eu me sinto ainda insegura. Como posso me fortalecer? Olha só que interessante. Ela é radialista e é psicanalista há 1 ano e é minha aluna da formação. Está começando agora, né? Você vai usar um princípio que eu ensino na formação, inclusive. A gente nunca vai estar pronto. Acabou. Quando a gente entende que nunca vai estar pronto, a gente vai para a próxima crença. Eu nunca vou estar pronto. Então, o que eu preciso fazer para me sentir pronto? Começar com o que você tem. Eu queria que você instalasse uma crença dentro do seu ser e tatuasse dentro do seu ser. Minha crença é o seguinte: eu vou ficar pronto quando o jogo começar. Eu vou ficar pronto quando o jogo começar. Quando o jogo começa, você vai ficar pronto. À medida que você for jogando. Porque só quando você começar, você vai entender. Eu preciso aprender mais isso aqui. Isso aqui eu não sou tão boa. Isso aqui eu sou boa. Ah, isso aqui eu vi que é diferente da teoria. Isso aqui eu vi que é exatamente como eu imaginava. Enquanto você não começa, esse sentimento de não estou pronto vai perdurar. Esse sentimento vai embora quando você começar. Primeira ação faz qualquer coisa, mas comece. Porque é normal você acreditar que não está pronto. Mas isso vai sumir da sua mente quando você começar. Está na crença. Eu ficarei pronto durante o jogo. Cíntia Roberta Amaral. Cíntia Roberta Amaral de Brito perguntou o seguinte. Ensinei 14 anos crianças da educação infantil, saí da escola e tenho uma pequena gráfica, porém não consigo ser boa no Instagram. Qual a dica que você pode me dar? Estudar o Instagram. Simples assim. O Instagram é uma rede fácil de aprender. Estuda o Instagram. Pega um curso de alguém que ensina sobre isso. Se debruça sobre a rede. Entenda que é a sua carreira agora. Qual o grande erro que as pessoas que entram na rede social profissionalmente, como extensão do negócio, cometem? Acreditar que o Instagram é uma rede de entretenimento. Acreditar que o YouTube não é. O Instagram, YouTube, o Facebook é uma plataforma de anúncios, de negócios também. E também pode ser uma plataforma de entretenimento. Depende da sua escolha. Se você quer fazer negócio, você tem que se profissionalizar. Então eu vou gerar conteúdo profissional, eu vou entender como funciona profissionalmente aquilo ali. Levar a sério mesmo. Então, por exemplo, meu Instagram, eu tenho um tempo aqui, tenho um time aqui. Tem um time, quando dá aquele tempo, é o tempo de uso da rede. Pronto, vou ficar 1 hora na rede, todo dia. 2 horas na rede. Normalmente passo 1 hora no máximo. Mas essa 1 hora não é vendo besteira. Essa 1 hora é estudando a rede, aprendendo sobre a ferramenta, modelando pessoas, aprendendo com pessoas que estão lá na frente. Isso é um trabalho diário. Então, o que eu recomendo para você, estuda a rede de maneira séria, como se fosse estudar matemática, física, português, qualquer outra matéria. Escolhe uma pessoa para te ajudar também, tá? Outra pergunta. Cleiton, eu trabalho como diarista, estou muito cansada. Eu sei fazer comida bem gostoso, me ensina a vender. Eu só sei fazer, mas não sei vender e nem comprar. Muito obrigada. Olha que interessante. As pessoas, às vezes, carregam crenças do tipo assim, ó, eu não sei fazer isso. E para.
Mas essa é a mudança de mentalidade. Qual é a mentalidade brutal que eu preciso desenvolver aqui? Eu não sei fazer, eu vou usar a pergunta que desbloqueia o processo de fazer coisas novas. Cleito, qual é a pergunta que desbloqueia o processo de fazer coisas novas? A pergunta do tipo como. Como eu posso fazer para aprender a vender? Posso fazer um curso, posso fazer uma mentoria, eu posso acompanhar alguém na internet que ensina, eu posso começar a aprender um script de vendas e fazer essa venda por meio de um script, um roteiro de passo a passo. Eu posso ler um livro. Então, quando você se pergunta como eu posso fazer para, a mente começa a produzir resultado. Quando eu declaro eu não sei vender, acabou. O outro elemento é o seguinte: uma das raízes que bloqueia a capacidade de vendas de muitas pessoas são duas. Primeira, medo da rejeição. Pessoas que não sabem vender, na verdade, elas têm medo da rejeição. A pessoa tem medo de, poxa, se eu for vender e for rejeitado, disserem não para mim, eu não quero comprar, está muito caro, e esse produto não é bom. Então a pessoa não é que ela não tem medo de vender, não é que ela tem medo de vender, é que na verdade ela tem medo de ser rejeitada. Pelo medo da rejeição, ela diz eu não sei vender. Mas se você aprender e tratar esse medo da rejeição, e onde é que nasce o medo da rejeição? Na relação com papai e mamãe. Provavelmente você já carrega a rejeição de infância. Talvez você tenha passado por separação na infância. Talvez você carregue uma necessidade de amor não atendida, passou por abandono, teve uma criação muito rígida, um pai muito rígido, uma mãe muito rígida, e você sente que não foi amada suficientemente pelo seu pai ou pela sua mãe. E aí você foi uma criança que carregou aquela necessidade de se sentir amada e essa necessidade não foi sanada. E aí agora, como adulto, essa necessidade de amor vai te prejudicar brutalmente se você não resolver. Porque eu quero vender, mas eu quero vender, ter a certeza que a pessoa vai gostar e que ela vai me dar um sim, para que eu receba amor dela. Mas quando você está desapegado e diz assim, ó, eu vou vender, se ela disser não, tem nada a ver comigo, ela só não quer o produto. Tá tudo bem, não vou deixar de ser amada por isso. Então tratar essa raiz de medo da rejeição, e aí ela nasce lá na infância, relação pai e mãe, é o que vai desbloquear em você a capacidade de vender, tá? E outra pergunta do tipo como. Outra pergunta aqui. Verônica de Oliveira pergunta: sou a primeira filha de duas, biologicamente tenho energia masculina. Sempre quis empreender, mas paralisei e não sei se estou no caminho certo. Apesar de ter energia masculina, vi você dizer que uma mulher que quiser ser mãe, mulher, dona de casa e ainda trazer dinheiro para casa vai sentir uma ansiedade brutal por querer fazer tantos papéis. Então, o que eu devo fazer, Cleito, para estar congruente? Se eu sou a primeira, mas me sinto sobrecarregada para tantas coisas. Olha só que interessante. O que ela está falando aqui? Biologicamente, cada filho tem uma função. Então, o primeiro filho tem a função de prover a família em caso de falecimento do patriarca, do papai. Então, o primeiro filho vem com aquela energia muito forte para trabalho, aptidão a trabalho. O segundo filho tem a função do cuidar. Então, é o cuidador, que se preocupa com as pessoas, com a família, é o que está sempre preocupado com as pessoas. Tem uma função do cuidar, tem uma natureza biológica, uma aptidão para cuidar. E o terceiro filho é o neutro. É o que mais livre, é a pessoa que é mais desapegada, é aquela pessoa que às vezes vai morar fora e por aí vai. Quando a gente está incongruente, ou seja, eu estou desenvolvendo uma atividade típica de um segundo filho, eu sou o primeiro, eu entro em incongruência. Quando ela falou que eu tenho energia masculina, necessariamente não está relacionada a essa primeira filha, não. A aptidão para o trabalho é uma coisa. Mas para saber se ela tem energia masculina ou feminina, eu preciso de outro teste, que é o teste da palminha da mão. Quando a gente bate palma a mão aqui, uma mulher, se ela bate palma com a mão direita sobre a esquerda, ela tem uma aptidão mais para ser uma mulher mais feminina. É uma mulher mais de conversa, é uma mulher que gosta de família, é uma mulher mais voltada ali para... É o que a gente chama da mulher mais a sedutora, que a gente chama. Isso tem nada a ver com opção sexual, tem nada a ver com sexualidade, é uma característica biológica de comportamento. Quando ela é canhota e não tem a ver com escrever, ou seja, ela bate a mão esquerda sobre a direita, ela faz assim, ela é uma mulher com mais energia de ação. É a mulher mais objetiva, mais direta, mais controladora. É a mulher que ela vai numa festa, ela gosta de um cara, ela vai ter o cara. Ela diz assim, ó, gostei desse cara, vou conhecer ele. A segunda mulher que eu falei, a destra, ela vai fazer assim, ó, vai ficar olhando para ele e vai esperar que ele tome a iniciativa. São comportamentos diferentes. A natureza faz isso para que a gente não adoeça da mesma forma.
Todo mundo tem naturezas opostas. Alguns têm um polo, outros vão ter outro. Para que a gente não adoeça da mesma forma, para que a gente não entre em conflito e se mate. Cada um vai reagir em relação ao evento de maneira diferente. No caso aqui é o seguinte. Partindo do pressuposto que você é a primeira filha, e partindo do pressuposto que você falou que tem uma energia predominante masculina, o que é que tem que ser feito? Olhar para o seu relacionamento. Se você é casada, você tem que olhar para o seu relacionamento. Por quê? Porque você, para ser mulher, você vai ter que equilibrar o outro papel. O papel da mulher feminina. Você não tem como ser uma energia masculina num casamento em que eu tenho um homem do meu lado. Se eu tenho energia predominante masculina e eu tenho um homem do meu lado, como é que o seu homem vai conseguir exercer a energia masculina dele em casa? Por isso que você se sente sobrecarregada. Porque nesse movimento que você quer fazer, quero ser mulher, mãe, dona de casa e ainda trazer dinheiro para casa. Ou seja, você quer ser o homem e a mulher. Quando, na verdade, esse papel deve ser repartido. Então, prover a casa é um movimento que ele parte do homem. O homem está em casa, ele vai prover a casa. Isso quer dizer que o homem tem que ganhar mais do que a mulher? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que o homem tem que ter um movimento de trazer o suprimento para casa. O homem tem que ocupar aquele espaço de resolver problemas, de resolver conflitos. Tem um problema para resolver, ele vai lá e vai resolver. Tem um conflito para enfrentar, ele vai lá e vai falar. Vai ter um problema com o vizinho, vai ter que ir lá falar. Tem um problema com o pedreiro, ele vai lá falar. Tem um problema para resolver, ele tem que ser o que vai meter a cara. Um problema na empresa, ele vai resolver. Quando existe a troca de papéis, a mulher vai se sentir sobrecarregada. Porque ela vai estar querendo ocupar um espaço que é típico do homem, dentro do relacionamento, a energia do masculino, e ao mesmo tempo querer ocupar o espaço do feminino, da mulher. Ela quer ser mãe, dona de casa e ao mesmo tempo o homem da casa. Então, olha para o teu relacionamento e você vai equilibrar esses papéis. No relacionamento, eu sou a mulher feminina e eu tenho meu marido masculino e aí um se completa, a energia do masculino e feminino. Quando eu quero ser uma mulher de negócios, eu preciso ser essa mulher de negócios. Aí eu vou ter uma energia mais forte ali de ação do masculino. Só que eu tenho que entender que tudo tem um limite. Tem papéis que são predominantes. Então eu não posso só trabalhar. Eu não posso, sobretudo se você fala energia masculina, mas precisa do teste biológico. Se você fizer só isso, energia do masculino como mãe, energia do masculino como mulher, energia do masculino como dona de casa, energia do masculino como uma mulher de negócio, o seu casamento vai terminar. Fatalmente. Tá? Então, o que é que eu recomendo? Equilibrar os papéis. Agora eu sou isso, tempo para isso, tem um horário de trabalho, eu trabalho daqui até aqui. Não mais que isso. Essa carga já não é minha. Dinheiro, como é que funciona o orçamento? Vou contribuir com parte, meu marido com outra, mas o orçamento é único, os dois contribuem. Os dois estão jogando dinheiro no mesmo pote, para que os dois se beneficiem. Se eu fico pagando as contas sozinha, querendo suprir a casa sozinha, você vai ficar sobrecarregado. E às vezes teu marido quer expandir e não consegue porque você não deixa ele fazer esse movimento por ter essa energia masculina. Então dá espaço para ele, organizar teu casamento e organizar os papéis com tempo para cada coisa, sem ultrapassar isso. Eu recomendaria isso. Alessandra Batista Neves perguntou o seguinte: como passar de um trabalho de vendas indireto para vendas diretas com o público? Tenho medo do fracasso e das críticas. Já acabou de responder. Como é que eu vou fazer venda direta, ou seja, 1 a 1, olhando ali a pessoa, olho no olho, olhando ali a pessoa, olho no olho, se eu tenho medo do fracasso, medo das críticas? Na verdade, você tem medo da rejeição. A pessoa que tem medo da rejeição, ela vai fugir de vendas diretas. Ela vai ficar ali só indiretamente, que não querendo contato com o ser humano. Recomendo você tratar a causa desse medo da rejeição. Qual é a causa? Relação com o pai e com a mãe. Se for mulher, normalmente, 80% dos casos, relação com a mãe. Onde essas feridas começam? Na infância. Então você tem que trabalhar as feridas emocionais da sua infância, tratar a relação com o seu pai, que no caso aqui é uma mulher. Você talvez não se sinta amada por ele, talvez ele era muito rígido com você, talvez quando você fracassava, você era punida, comparada, ou apanhava, ou excluída. Tudo isso foi causando dor. Poxa, eu teria uma nota errada, recebia ali uma reclamação que me causava dor, comparava com minha irmã. Então, o fracasso na sua mente tem uma conotação de rejeição. É quando a criança se sente rejeitada quando fracassa, ao invés de acolhida e apoiada. Trata isso que você vai conseguir vencer esse desafio, essa é a recomendação. Edu Ramos perguntou o seguinte:
Edu Ramos é membro da nossa equipe aqui. Ele botou aqui essa pergunta no Instagram e vou responder para ele, que inclusive está aqui. Edu Ramos, eu estou prestes a dar mais um passo grande no meu empreendedorismo. Sentir medo nesse processo é normal? Sentir medo nesse momento é normal? Olha que pergunta interessante. Às vezes a gente quer dar um passo grande no negócio e aquele passo é a mudança de chave. É um game changer que a gente chama. Vai mudar de chave e vai te levar para um outro nível. É não só normal, como necessário ter medo. É muito difícil a gente dar uma grande mudança no negócio sem medo. O que é que indica o medo nesse momento, nessa situação específica? O medo indica, eu estou indo para uma zona que eu não conheço, uma zona de desconforto. Só que o que é a zona de desconforto? É a zona de crescimento pessoal. A zona de desconforto significa que eu estou crescendo. Quanto maior a minha zona de desconforto, maior a minha zona de riqueza também. Exatamente isso. Tem um autor do livro, um livro chamado Os Segredos das Mentes Milionárias. Ele fala sobre isso. Zona de riqueza é igual a zona de desconforto. Eu amplio minha zona de desconforto. Aí chega uma hora que essa zona fica o quê? Confortável. Aí eu tenho aquele volume de recursos de acordo com aquela minha zona de conforto agora. Quero ampliar, quero ganhar mais, quero expandir o negócio, eu vou ter que ir para a zona de desconforto de novo. Aumentei a zona de desconforto, depois se torna confortável. Então eu digo para você, Edu, é normal, é para ser assim, e você precisa aceitar esse medo como normal. Eu não sou diferente de ninguém, todo mundo sente. Eu estou indo para uma zona de crescimento. Então muda na tua mente assim, ó. Ao invés de você falar assim, ó, eu estou sentindo medo, fala assim, ó, eu estou indo para uma zona de crescimento. E eu vou aprender tudo que é necessário nesse momento da minha vida, nesse novo ciclo, para crescer. Esse medo é um medo de crescimento. É um ciclo de crescimento, na verdade. Sou dentista e antes das crises de ansiedade, eu sempre gostava de atender os pacientes. A Suelen Torres perguntou isso. Mas eu comecei a ter crises durante os atendimentos. Parei de trabalhar e agora estou me questionando se realmente eu gosto da minha profissão. Minha dúvida é o seguinte. Isso pode ser um processo de autossabotagem da mente da ansiedade para que eu não volte a trabalhar, já que estou na zona de ganho secundário, uma vez que moro com os meus pais e eles sustentam a mim e a minha filha. Olha que pergunta brutal. Primeiro é o seguinte, o que é zona de ganho secundário? Zona de ganho secundário é toda vez que a gente quer algo, mas a gente recebe algo em troca para não mudar. Por exemplo, uma cliente chega para mim e fala assim, Cleiton, eu queria muito sair da depressão, sabe? Eu vivo há 15 anos de depressão. Você já fez outros processos? Já fiz, mas não dá certo, nunca dá certo. E aí, toda vez que eu tô assim em depressão, meu marido me leva pra Europa, a gente viaja, sai do Brasil. Mas aí depois eu volto, quando eu volto, volta tudo de novo. Olha que interessante. Aí eu digo assim, então toda vez que você tá em depressão, você ganha uma viagem pra Europa. Na mente subconsciente dela, pode ser um ganho secundário. A mente faz assim, peraí, meu marido trabalha muito. Muito. Quando eu tô doente, ou estou com problemas emocionais, ele para tudo, dá atenção para mim e viaja para a Europa. Não vou ficar bom. Então a mente, às vezes, cria esses padrões para a gente receber amor, receber atenção. Sabe aquela criança que adoecia na infância? O tempo inteiro, sobretudo quando os pais brigavam, ela queria que todo mundo parasse e olhasse para ela. É um padrão que às vezes tem alguns adultos. Tá perto de conquistar algo, aí adoece. Pode ser, primeiro movimento aqui, tá? Adultos não devem morar com os pais. Adultos só se tornam adultos quando saem da casa dos pais. Se você mora com seus pais e é adulto, você ainda não se tornou adulto. Para você se tornar adulto de fato, e eu estou falando assim, adquirir a maturidade emocional de um adulto, existem alguns elementos. E o primeiro dele é, você precisa ter o próprio território. Ou seja, não tem como você ser adulto morando com seus pais. Segundo, você precisa ser dono da sua sexualidade. Ou seja, é você que manda na sua sexualidade, não outras pessoas. Terceiro, você precisa ter a sua independência financeira. Ou seja, você que paga as suas contas e não outras pessoas. Se meu pai paga a minha conta, minha mãe paga a minha conta de luz, meu pai paga... Eu não sou um adulto ainda, sou um bebê, sou uma criança. Ainda é acorrentado ao ciclo dos pais. Se eu não tenho um território, moro com os meus pais, eu não sou um adulto ainda. Segundo elemento.
Uma crise de ansiedade pode estar relacionada ao trabalho? Pode. Quando? Quando eu estou trabalhando em uma coisa que é incongruente com os meus valores. Quando eu estou trabalhando em uma coisa que não se alinha ao meu propósito. Quando eu estou trabalhando num lugar em que o nível de exigência é maior do que o meu nível de aptidão a lidar com aquelas exigências. Quando eu estou trabalhando num lugar em que o nível de pressão é maior do que eu sou capaz de suportar. São situações em que o trabalho traz ansiedade, por exemplo. Pode ser que a ansiedade seja uma autossabotagem. Pode ser que a ansiedade seja um processo que você, depois de vencido... E como é que eu venço a ansiedade? Tratando as causas desses sintomas. Onde é que eu trato as causas? Entra aqui embaixo no link que tem aqui desse vídeo. Você vai lá no meu Instagram, na minha biografia, clica lá e se inscreve num programa chamado Método AQL, Ansiedade que Liberta. Lá você vai tratar as causas da maioria dos sintomas de ansiedade. Todas as raízes da ansiedade você vai tratar lá e você vai se libertar. Então, pode ser que eu precise me libertar da ansiedade. O trabalho não tem nada a ver com isso. Pode ser que seja em fruto do... esse trabalho não é para tu mais. Como é que eu vou descobrir? No processo de autoconhecimento. Recomendo você trabalhar os seus medos, sair da casa dos seus pais, assumir a sua posição de leoa no seu próprio território e ir para a vida. Cleiton, mas eu sair da casa dos meus pais vai dar medo, eu tenho que pagar minhas contas. Exatamente, isso é a vida adulta. Essa é a vida adulta. E na vida adulta, você vai observar que ir atrás do alimento, pagar suas contas, resolver seus problemas, vai te amadurecer brutalmente. E talvez a sua ansiedade também seja: eu me sinto acorrentada aos meus pais, não tenho voz, não consigo me posicionar e o corpo não aguenta mais. Isso é o que eu recomendaria para você fazer esses movimentos. A Adriana Monsores perguntou o seguinte: Cleito, a Adriana Monsores foi minha aluna. Um grande beijo para você, querida. Ela é médica do Rio de Janeiro, né? Vou mandar mil corações para o Rio de Janeiro aí para vocês. Cleito, tem um sonho de fazer um projeto para ajudar gestantes com ansiedade, na ocasião do parto. A maternidade onde eu gostaria de fazer, já tenho. Como pôr em prática esse projeto? Quais pilares fundamentais, além de querer e ter paciência? Como eu começo? Que pergunta brutal. Toda vez que você quer tirar um sonho do papel, você precisa de plano. Se você não tem um plano, nada vai acontecer. E um plano, ele tem que ser claro, ele tem que ser específico, ele tem que ter prazo, ele tem que ter micro-objetivos. Então, qual seria um plano? Um plano é, primeiro, eu vou definir exatamente qual é o meu público. Segundo plano, eu vou começar a trabalhar na maternidade. Terceiro plano, eu vou começar a entender as dores dessas pessoas, das pessoas que sofrem de ansiedade e são gestantes. Vou aprender com elas. Terceiro plano, eu vou descobrir as ferramentas que eu preciso me aprofundar para ajudá-las, depois de começar a entrar em contato com ela. Quarto passo, vou fazer cursos para me habilitar a aumentar meu nível de perícia aqui. Quinto, eu vou começar a falar sobre isso nas redes sociais. Isso é um plano. E esse processo vai durar 2 anos, 3 anos. Um plano é uma rota. Sem plano você se perde. E aí volta os elementos que eu falei até nesse episódio. 2 habilidades por ano, ter um prazo definido, ter micro-objetivos, ter mensuradora de progresso. Mas sem um plano, nada vai acontecer. Todas as vezes que você quer implementar uma ideia, tem que ter um plano. E um plano tem que ter prazo. E um plano tem que ter ações. E tem que ter micro-objetivos. Deliane da Rocha perguntou: eu sei fazer unhas, mas tenho vergonha. Meu sonho é ter meu cantinho e fazer unhas profissionalmente. Mas não faço no momento. Como posso realizar esse projeto? De novo. Agora há pouco eu falei que a principal raiz que impede das pessoas de destravarem o potencial é a raiz da carência emocional, que é a irmã do medo da rejeição. O medo da rejeição faz você ter vergonha de vender os seus talentos. Vergonha de ser rejeitado, de ser criticado, de não ser amado pelas pessoas. Enquanto você não perder a necessidade de agradar as pessoas e ter o seu amor, nada vai acontecer. Recomendação: trata a criança interior. Ou seja, dentro de você existem marcas da infância que fez você acreditar que precisa ser aceita pelas pessoas para ter amor. Esse processo de falta de necessidade de aceitação faz você se desvirtuar da sua identidade, quem você realmente é. Se eu quisesse ter a aceitação de todo mundo, eu não estaria na internet. Porque eu não consigo agradar todo mundo. Vai ter gente que vai bater, vai ter gente que vai amar.
Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. É problema nem quem não gosta. Não é problema meu. Se a pessoa falar pra mim, Cleiton, eu não gostei de você, eu digo, problema é teu. Cleiton, não gostei do teu conteúdo. Amém, problema é teu. Eu não tô aqui pra agradar a todos, eu tô aqui pra mandar um recado. A mesma coisa você. É o teu sonho, é fazer unhas. Então, primeiro, fazer um processo para trabalhar a tua criança interior. As questões da infância que desvincularam você da sua real identidade. Segundo, é começar o processo mesmo com esse medo. Exatamente. Poxa, Cleiton, mas eu vou começar com medo? Exatamente sim. Começar com medo. Por quê? Porque uma das principais crenças que bloqueia a gente é acreditar que precisa ter a ausência de medo para começar. E é exatamente o contrário. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas agem mesmo com medo. Agem mesmo com medo. E quando você age, o medo some. Então, eu fecharia com esse código de blindagem mental. Pega esse poder para você, ó. Haja que o medo some. Haja que o medo some. Porque aquilo que você executa, a mente aceita. Se você age com confiança, a mente vai aceitar a confiança e você vai começar a mudar a sua mentalidade. É isso aí, queridos. Fechamos aqui o nosso segundo episódio da nossa podcast Brutalmente. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, então toca aqui embaixo, se inscreve. Dá uma curtida aqui nesse vídeo. Se você está assistindo em outras plataformas, se você está pelo Instagram, vê algum corte no Instagram, vai no meu Instagram, aqui embaixo tem um link no meu Instagram, me segue lá no Instagram para receber mais conteúdos. Coloca aqui embaixo o que você aprendeu nesse episódio, o que você gostaria de ver nos próximos episódios, o que você gostaria que eu trouxesse de conteúdo. Foi um grande prazer estar aqui com você, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo episódio.